E quando eu estava entrevistando ela, me chamou a atenção que eu não estava tão interessada em relação à questão da doença dela. Claro que isso era importante, mas para mim, a coisa que não parava de vir na minha cabeça era: como é que foi isso para ti? O que tu tá sentindo quando tá tendo um tumor cerebral? Então, eu estava mais interessada no que ela sentia e como isso afetava ela como pessoa, na questão psíquica, do que na doença de base dela. Eu tive um mentor, né, que foi meu pai, no caso, e eu conversando com ele, ele dizia: não, Luísa, mas tu pode fazer qualquer coisa. Um bom médico, ele tem que se preocupar com o que o paciente está sentindo, independente de vai ser psiquiatra ou não, né? Então, assim, tu pode usar essa tua habilidade para fazer qualquer especialidade, porque a pessoa vai se sentir ouvida. Se tu quiser trabalhar com gineco, com neurocirurgia, com o que tu quiser fazer, vai ser bom. E daí, no fim, resolvi fazer porque eu vi que, para mim, essa parte é a que mais interessa. Eu brinco que, às vezes, quando as pessoas estão me contando uma história, é como se eu estivesse vendo uma série. Eu chego a imaginar o que tá acontecendo, o que aconteceu com aquela pessoa, formar uma história na minha cabeça, e eu sempre tenho interesse de saber o que aconteceu nos próximos capítulos, como é que era o capítulo anterior e o próximo. E eu acho que quem faz psiquiatria tem essa, como se a gente estivesse participando daquilo e querendo saber e ajudar a pessoa para ir para um caminho que a gente acha que vai ser mais saudável. Salve, salve, sintonia! Fala, galera! Estamos aí mais uma vez reunidos para mais uma edição do nosso podcast aqui do Maestro. Para quem não nos conhece, somos o Maestro, a mentoria acadêmica de estratégia, trajetória e objetivo. Eu sou o William Santana, mais uma vez estou aqui acompanhado pelo meu amigo, fiel escudeiro, Leonardo Rix. Fala, Léo. Tudo bem? Tudo certo. Hoje nós temos aqui uma amiga nossa convidada, já vamos passar a palavra para ela se apresentar logo de cara. Vai lá, Luísa. Então, eu sou a Luísa Lucas, eu sou médica psiquiatra. Estou muito, muito, muito feliz de estar aqui. Assim, desde que eu vi que vocês estavam fazendo podcast, eu fiquei, eu quero ir lá, porque muito show, essa ideia de vocês, a mentoria, tudo isso. Bom, então eu sou médica psiquiatra. Também sou preceptora da residência médica de psiquiatria da Rede de Saúde Divina Providência, que fica aqui no Rio Grande do Sul, na cidade de Arroio do Meio, porque eu sei que tem gente que nos ouve do Brasil inteiro, então vou apresentar, né, de onde que é. E também sou preceptora da Faculdade de Medicina da Univates, Universidade do Vale do Taquari, onde atuo dando preceptoria para os alunos que estão terminando a faculdade, os doutorandos ou internos. Atualmente a Luísa é minha chefe lá na psiquiatria. Verdade, esse mês estamos juntos lá. Então tá. Como a gente geralmente inicia, vamos manter a nossa tradição, pedindo para a Luísa falar um pouco da formação dela, para os nossos convidados terem um pouco mais de ideia de onde ela vem, de onde ela se formou, enfim, só para a gente dar o nosso start aqui na conversa. Então, eu sou natural de Porto Alegre, nasci lá em 1991, e filha de um médico psiquiatra também, Renato Lucas, e minha mãe é médica, também médica geneticista. Ela é daquela parte, assim, que ninguém entende o que faz, né? Então, nasci e cresci em Porto Alegre, onde eu fiquei até terminar a residência. Fiz o colégio em Porto Alegre, tudo, e quando terminei o colégio não sabia se queria ser médica, se queria ser psicóloga, o que eu ia fazer da vida, administradora, perdi o primeiro dia do vestibular da URGS, primeira vez. E depois, porque não tinha certeza do que eu queria, fui fazer cursinho e resolvi, bom, já que eu vou ter que fazer cursinho, né, não passei, não fui, né, no vestibular, no caso, vou fazer medicina. Já que eu tenho que fazer uma coisa difícil, vou estudar para passar em medicina. Daí passei em medicina depois de 2 anos na PUC, uma faculdade que gostei muito de fazer, foi bem boa. E fiz a medicina na PUC e depois que eu terminei, eu já tinha no último semestre assim, certeza de que eu queria fazer psiquiatria, né? Assim, durante a faculdade gostei de várias outras coisas, pensei em fazer gineco, pensei e até em genética, fiquei viajando em várias coisas, o que eu acho que foi bem bom, porque eu acho complicado a gente ficar só focado numa coisa. Mas, no fim, decidi por fazer psiquiatria e acabei realizando um sonho que não era só meu, mas um sonho do meu pai também. Meu pai psiquiatra fez no São Pedro, a residência, e ele queria ter feito no Clínicas. Então, eu acabei passando no Hospital de Clínicas de Porto Alegre, que é vinculado à URGS, e fiz a residência lá. Então, meus 3 anos de residência foram bem legais, bem puxados. Mas, quando eu fiz a residência, tive certeza, assim, e tenho todos os dias de que decidi a especialidade certa, porque eu adoro ser psiquiatra. Sou psiquiatra e psicoterapeuta também.
que é um pouquinho diferente. Depois posso explicar para vocês o que é, se vocês quiserem saber. Com certeza. Hoje eu tô passando lá com a Luísa agora, assim, na psiquiatria. Tô começando a entender um pouco melhor o mundo da psiquiatria. Mas o Léo, que já é um entusiasta mais de longa data, hoje eu vou deixar ele tomar a frente aí das perguntas. Cara, eu tava lembrando agora que a Luísa falando também da experiência dela como preceptora. Eu fiz um estágio eletivo com a Luísa, eu acho que foi em 2020 ou 21. Acho que foi 21. 21, é. E ali foi mais ou menos que eu pensei em fazer psiquiatria e despertar meu interesse pela área. E ver a Luísa falando da experiência dela desde a graduação e na residência, tu vê que os olhos dela brilham quando ela fala em psiquiatria. Uhum. Então, eu queria que tu falasse um pouco mais desse teu chamado para psiquiatria, assim, né? Por que a psiquiatria, Luísa? Por que ser psiquiatra? Bom, eu me dei conta que eu queria ser psiquiatra na graduação quando eu estava fazendo as anamneses na disciplina de semiologia. E quando eu ia conversar com o paciente, a gente tinha que gravar na minha faculdade. Eu tinha que gravar minha conversa, minha anamnese, e depois a gente ouvia na sala de aula com todo mundo junto. E eu fui entrevistar uma paciente que tinha um tumor cerebral. E quando eu estava entrevistando ela, me chamou a atenção que eu não estava tão interessada em relação à questão da doença dela. Se ela tinha tido convulsões, se ela tinha caído, o que tinha acontecido. Claro que isso era importante, mas, para mim, a coisa que não parava de vir na minha cabeça era: como é que foi isso para ti? O que tu tá sentindo quando tá tendo um tumor cerebral? Como é que isso está afetando a tua vida, a tua família? Então, eu estava mais interessada no que ela sentia e como isso afetava ela como pessoa, na questão psíquica, do que na doença de base dela. Isso se repetiu várias vezes. Quando eu ia entrevistar um paciente que tinha tido um infarto, um outro paciente com outro problema gástrico, sempre o que me interessava era como isso estava batendo naquela pessoa, o que ela sentia. E acabava que, muitas vezes, eu escorregava minha anamnese para esse lado, e daqui a pouco eu me dava conta: opa, eu estou na semiologia, eu estou fazendo medicina e não psicologia, então eu tenho que me focar, porque mais importante para essa matéria é a questão clínica, né? Então, mas mesmo assim eu resolvi não fechar, né? Tive uma conversa. Eu tive um mentor, né, que foi meu pai, no caso, e eu conversando com ele, ele dizia: não, Luísa, mas tu pode fazer qualquer coisa. Um bom médico, ele tem que se preocupar com o que o paciente está sentindo, independente de vai ser psiquiatra ou não, né? Então, assim, tu pode usar essa tua habilidade para fazer qualquer especialidade, porque a pessoa vai se sentir ouvida. Se tu quiser trabalhar com gineco, com neurocirurgia, com o que tu quiser fazer, vai ser bom. Mas eu ficava sempre: pois é, né? Porque psiquiatra é sofrido, né? Será que eu vou fazer isso comigo mesmo? Vou ficar realmente entrando no sofrimento das pessoas a fundo? E daí, no fim, resolvi fazer, porque eu vi que, para mim, essa parte é a que mais interessa. E até interessante, porque eu, enfim, acabei me casando com um anestesista, que é o André, até já foi entrevistado por vocês. E quando ele vai me contar: hoje a gente anestesiou por uma cirurgia tal, era tal coisa. Ele quer me contar o caso, e eu: e aí, me conta mais. Aí, como é que é a história? Quem era filho de quem? Quem que casou? Como é que é? Eu queria saber mais. Como que isso aconteceu? E ele disse: eu não sei, eu sei só que eu fiz lá o anestésico tal, e eu fico tipo: mas que história pela metade? Eu quero saber a fundo o que acontece. Eu brinco que, às vezes, quando as pessoas estão me contando uma história, eu faço sempre isso é meu, né? Sempre. É como se eu estivesse vendo uma série. Eu chego a imaginar o que está acontecendo, o que aconteceu com aquela pessoa, formar uma história na minha cabeça, e eu sempre tenho interesse de saber o que aconteceram nos próximos capítulos, como é que era o capítulo anterior e o próximo. E eu acho que quem faz psiquiatria tem essa habilidade. Não sei se tu concorda, Léo, assim, da gente ficar imaginando como se a gente estivesse participando daquilo e querendo saber e ajudar a pessoa para ir para um caminho que a gente acha que vai ser mais saudável. Esse interesse genuíno pela história, né? Tu tá interessado no que a pessoa viveu, no que ela tá vivendo, no que ela vai viver. Eu acho muito a psiquiatria muito interessante por isso. Ela é a especialidade média que talvez permita mais essa profundidade na alma, assim, né? De todas as dores daquela pessoa, dos anseios, das felicidades. Então, realmente é encantadora essa área, hein, William? O Leonardo, eu sabia que ele já ia, né, se entusiasmar logo de cara. Eu agora, eu confesso, assim, que não é que eu não gostasse da psiquiatria, eu desde o início da faculdade, eu sempre gostei dessa área das neurociências, né, já tinha uma inclinação também, mas a psiquiatria para mim era algo mais abstrato mesmo, até agora começar a passar na internação, a gente começar a ver os pacientes, aí a gente entender.
isso da história, né, Luiz, eu falando assim, como é que era a família e tal, a estrutura familiar, a vida daquela pessoa. Nos pacientes psiquiátricos a gente vê assim como isso é muito importante para a gente conseguir tratar a pessoa, né? Porque às vezes não adianta você só tratar a pessoa assim, farmacologicamente, às vezes a gente consegue ali, tá psicótico, vai lá, trata, né, tira a pessoa da psicose, mas e aí? E depois? Como é que ela vai fazer? Como é que ela vai continuar o tratamento? Tem uma estrutura? Tem alguém para dar apoio para ela? Então isso é legal, assim, da psiquiatria, que você vê muito mais coisas do que só a doença em si, né? Tem todo o aspecto do entorno. E aquela pergunta, será que precisa de medicação, né? Porque a gente, como médico, muitas vezes a gente quer, assim, medicar, quer resolver. Eu vejo que tem pessoas que, dentro da medicina, né, de um espectro, que gostam de ser mais resolutivas, né? E eles têm a impressão que na psiquiatria a gente não resolve nada. Mas a gente ajuda a pessoa a ela resolver e muitas vezes nem precisa de remédio, né? Assim, que isso é ótimo. Exatamente, às vezes é só o fato da pessoa ouvir alguém ali, né? Necessita de ter alguém para desabafar, muitas vezes, que a pessoa não tem no dia a dia. Né? E nem precisa ser psiquiatra para isso. Uma vez eu fui num dermato em Porto Alegre que eu tinha uma queixa de pele, foi engraçado porque era um senhorzinho e eu acho que eu era a última paciente dele, ele estava feliz da vida de ter alguém para conversar, ele, né? O dermato, no caso. E eu tinha uma queixa de lesão de pele, a gente começou a conversar e tal, e ficamos falando. Daí, quando acabou a consulta, ele me passou o tratamento lá para lesão de pele. Eu saí, fui para casa, eu tava me sentindo aliviada. Era como se ele tivesse me curado daquela coisa. E daí eu cheguei, mas eu não comprei o remédio, não passei na farmácia. E daí eu me dei conta que era isso, assim, só o conversar com eles, e não tinha nada a ver, né? Mas eu fiquei com a sensação que eu tava que ele já tinha olhado para aquela minha queixa e tava bem. Digamos que todo paciente, toda pessoa ela vai ter algum grau de uma possibilidade de uma abordagem de psicoterapia, né? Em menor e maior grau, e a psiquiatria te permite essa abordagem, né? Às vezes, eu trabalhando agora vejo isso, né? Às vezes a pessoa tem uma comorbidade lá, né? Um hipertenso, um diabético, um tabagista, e em algum grau eles podem ter uma psicopatologia, né? E às vezes por tempo a gente não acaba abordando na consulta esse aspecto psicopatológico, né? Mas acaba encaminhando para algum colega ou recomenda uma psicoterapia. Então, não abordar o paciente numa só linha, né? Mas em seus diversos espectros, eu acho que é bem importante. E a psiquiatria, ela é fundamental, assim, né? É que duas pessoas que gostam de psiquiatria e o William, ele gosta também, ele tá gostando agora, tá? Nós vamos virar o jogo, né? Realmente eu tô gostando, falei pro Luiz essa semana, a gente tava discutindo alguns casos que agora a gente tá na terceira semana, né, na internação lá, agora que eu tô começando sabe, baixar poeira, começar a ver as coisas um pouco melhor. As primeiras semanas realmente foram mais difíceis para mim, assim, mas agora eu tô achando bem legal mesmo. É que a psiquiatria não é só a internação, né? A gente tem que cuidar, assim, porque até a parte que eu não gosto tanto é a internação. Tem que trabalhar, é importante, mas na internação a gente acaba vendo gente que tá muito doente, né? Pra precisar internar, né? E o meu dia a dia no consultório é gente que não tá tão doente, é gente normal. Eu gosto de atender gente normal, assim, eu não atendo louco, sabe? Isso é bem importante, Luísa. Eu acho que vamos só aproveitar esse gancho para falar, assim, porque a gente sabe que tem pessoas que acompanham aqui o nosso podcast que não tem nada a ver no sentido, assim, não são pessoas que trabalham com a área da saúde, né? E gostam de acompanhar o que a gente fala. E eu acho que a gente já pode até aproveitar para você falar, assim, que psiquiatria não é para maluco, né? Eu acho, assim, nesse sentido, para esclarecer para as pessoas, que às vezes as pessoas acham, estigma, tá indo né? no psiquiatra, é o estigma, né? Tá indo que reduziu, mas tá louco, é maluco, né? ainda tem um pouco, principalmente pela população que tem um pouco mais de idade, né? Às vezes tem essa... Uhum. E eu acho que tem um pouco assim também a ver com a questão cultural, né? A gente vê que as pessoas realmente mais velhas ou mesmo de origem alemã, não é preconceito, gente, mas às vezes tem essa questão um pouco mais rígida, assim, até da personalidade, e daí acabam achando que psiquiatra é médico para quando a pessoa está totalmente louca. E como eu vim de um lugar, claro, eu sou filha de psiquiatra e eu via que meu pai atendia um monte de gente normal, né? Assim, tinha essa vivência. E os meus pais, os dois, consultavam com um psiquiatra desde que eu era criança. Eu não achava que os meus pais eram loucos. E eu consultei com um psiquiatra a primeira vez com 13 anos. Então, para mim, tem essa ideia muito de que psiquiatra é um médico que ajuda as pessoas a lidarem com seus próprios sofrimentos. Porque todo mundo sofre. Só não sofre quem é psicopata, né? Daí psicopata não sofre. Mas a maioria das pessoas sofrem, tem angústias, ansiedade é bem comum, né?
não necessariamente um transtorno de ansiedade. Então, o psiquiatra é o médico que vai ajudar a pessoa a lidar com aquele momento, o que ela está sentindo, porque a gente sabe que também os sintomas, às vezes, não se apresentam como sintomas, assim, como ansiedade, depressão, mas às vezes aparecem até com o sofrimento com sintomas no corpo, né, assim, com doenças psicossomáticas, e muitas vezes as pessoas não sabem o que fazer, vão em vários outros médicos antes e demoram para procurar o psiquiatra, e às vezes poderia resolver seu problema bem mais fácil, né? Não precisaria fazer uma peregrinação, ir num neuro, ir num gastro, para depois procurar o psiquiatra. Então, acho que se a gente tivesse menos preconceito, as pessoas mesmo tivessem menos preconceito, seria mais tranquilo, né? Qual foi a importância da residência para ti num hospital de referência e o quanto isso te favoreceu para ter segurança no trabalho hoje? Olha, eu gostei muito de ter feito residência onde eu fiz no Hospital de Clínicas. É um dos hospitais assim do Brasil melhores, acho, na psiquiatria. Tem alguns em São Paulo. Nossa residência ali também está muito boa, né, da Rede de Saúde Divina Providência. Mas ter feito no Clínicas foi muito importante, eu acho que por alguns motivos, tá? A internação é como uma internação de qualquer outro hospital, porque tem pacientes psiquiátricos, mas com um viés assim, de ter pacientes um pouco mais graves lá, porque às vezes iam para a internação pacientes que não tinham conseguido melhorar em outros lugares e acabavam sendo internados no Clínicas, porque a gente tinha alguns tratamentos diferentes, que não são disponíveis em outros hospitais, como a eletroconvulsoterapia, infusão de ketamina. Então, assim, isso foi bem legal. E depois, na parte dos ambulatórios, que a gente tinha mais a partir do... Tinha no primeiro ano, mas mais no segundo ano. Os ambulatórios... tinha muitos ambulatórios especializados. Ambulatório de transtorno alimentar, de dependência química, ambulatório de ansiedade, que várias residências não têm, né? Então, esses ambulatórios especializados também ajudaram bastante na minha formação, da gente conseguir entender o que é cada coisa e aprender os tratamentos diversos. Então... Foi bom. Claro que tu tá num ambiente, assim, que também tem a parte acadêmica de pesquisa. Isso é bom, mas, ao mesmo tempo, às vezes atrapalha. Então, tem que separar bem, né? Assim, o que tu vai querer aprender. E também por ser um hospital, assim, com muitos preceptores diferentes. Isso, ao mesmo tempo que é bom, porque tu tem várias vivências e vê vários lados, assim, da história. Porque um pensa uma coisa, outro pensa outro. Também tem a questão de, às vezes, um pouquinho de briga de ego, que às vezes é difícil. Um preceptor gosta mais de terapia cognitivo-comportamental, o outro pensa que a psicanálise é a melhor, e daí fica meio que o residente ali no meio não sabe o que fazer. Então, isso foi um pouquinho difícil, mas a gente tem que sempre ir para qualquer lugar que a gente vai ver o que tem de melhor e aprender, pegar o melhor de cada preceptor, né? Mas, para mim, foi bom, assim, eu acho que isso ajudou bastante a eu ter segurança, assim. E eu gosto bastante de competições, né? Então, assim, quando eu estava no R3, eu descobri que tinha uma competição no melhor residente de psiquiatria do Brasil, que era que chama TISA, o nome, que é Torrent Young Scholar Award, tá? E esse era junto com o pessoal de São Paulo e da Faculdade de Medicina da USP, e eles faziam, no final... os R3 do Brasil que quisessem se inscrever passavam por várias provas teóricas e depois uma prova oral para ver quem que era o melhor. E eu concorri e ganhei. Então, assim, eu adoro essas coisas. Então, eu acho que deu certo, né? Porque os caras lá da USP acharam que... O que eles falaram no final, assim, e acho que teve a ver com a minha residência, isso que acharam que foi bem completa, né? A gente teve tanta parte de psicoterapia quanto medicação, isso ajuda bastante a não ficar com viés, né? Então... Isso eu achei... eu já tinha ouvido falar de outros psiquiatras aqui, que aqui no Rio Grande do Sul a formação em psiquiatria é muito boa, né? Em São Paulo e no Rio Grande do Sul, assim, a gente ouve falar, e realmente até conversando com os residentes lá, a gente vê que muitas coisas que eu tô vendo agora, por exemplo, como interno, eles não tinham visto na formação deles, assim, então eu acho... legal de ver, assim, também tem diferenças dos locais. Isso a gente sempre fala aqui, quando a gente está falando das especialidades, como faz diferença a gente saber o serviço que a gente vai fazer, a residência, pensando até no viés do que a gente quer trabalhar, né? Então, assim, claro, cada especialidade tem suas particularidades, mas aproveitando já, Luiz, assim, esse gancho, qual que é a tua percepção, assim, da tua formação no Clínicas tem influenciado a tua atuação profissional hoje, assim, você acha que você já tinha uma ideia do que você queria trabalhar antes de fazer a formação no Clínicas, ou a formação no Clínicas que te fez, te abriu as portas para pensar nessa possibilidade de trabalhar com o que você está trabalhando hoje?
Na verdade, eu não tinha nem ideia, assim, como é que ia ser. Eu sabia que ia ter um consultório com 2 poltronas e uma mesa, mas não sabia bem o que queria fazer. E eu acho que uma coisa que antes o Léo perguntou, assim, aproveitando e respondendo a tua pergunta também, que eu acho que me deu segurança, assim, porque o fato de eu ter conhecido os experts mundiais de cada uma das patologias, assim, os caras que trabalham, que escrevem os protocolos mundiais de bipolaridade foram meus preceptores. Os caras que são referência em ansiedade foram meus preceptores. E se eu tenho uma dúvida, eu vou lá e mando um WhatsApp para eles. E se eu tenho que organizar ali, que eu participo da Associação de Psiquiatria do Rio Grande do Sul, né? Organizo várias coisas de psiquiatria clínica lá. Então, se eu tenho que organizar um ciclo de palestras, eu tenho o WhatsApp da pessoa. Isso me facilita, me tranquiliza, assim, de... Que às vezes, se tu não sabe o que fazer, tu sabe com quem falar, né? E também de saber, bom, eu sei o que os caras fazem no centro de referência. Então, eu sei o que é o caminho. Às vezes, eu não tenho tudo para oferecer para o meu paciente aqui no consultório, mas eu sei para quem encaminhar, se precisar, né? Então, acho que é bom, assim, ter feito lá, assim. Mas eu acho também que quem não faz um lugar de referência desses pode conseguir tudo que eu consegui. Por quê? Porque quem tem boca vai a Roma, né? Assim, às vezes tu fez lá a residência em outro lugar, mas tu tem um interesse super em tal área. Por exemplo, psiquiatria da mulher, que o cara principal lá é, vamos dizer, no Canadá. Gente, manda um e-mail para ele. Manda um WhatsApp, vai fazer um fellow, vai fazer... As pessoas normalmente são muito abertas. Isso eu, aprendi, assim, muito na vida. Assim, minha mãe é geneticista, então... Ela sempre me dizia isso assim, escreve, tu quer aprender tal coisa? Vai atrás, mete a cara. Eu acho que o William é um pouco assim, fiquei pensando. Tu vai atrás, né, assim, de... Bastante. E isso é uma coisa que uma pessoa um dia falou para mim. Eu estava num evento, num congresso, assim, um workshop, na realidade, e conheci uma pessoa que ele falou assim para mim, William, é uma das coisas mais importantes para tua vida, assim, se você quiser fazer as coisas... por exemplo, isso de escrever para as pessoas. Escreva direto para a pessoa que você quer falar. Não escreva para a secretária lá, para o escritório da pessoa. Consiga o e-mail daquela pessoa e escreva diretamente. Se a pessoa tiver tempo, ela vai ler o teu e-mail, vai responder. E se ela puder, ela vai te auxiliar. Se ela não puder, ela vai dizer que não pode. Mas procure, faça assim. Mas às vezes vai te indicar alguém. Eu não posso falar, mas o meu aluno lá, que um dia esse aluno dele vai virar o cara. Entendeu? Ele... já vai poder te ajudar. Então, isso é muito show, sabe? A gente conseguir ir atrás, né, das coisas que a gente quer, isso em qualquer área, não só na medicina, né, mas de poder não ter medo, né? Exatamente. Faz toda a diferença, assim, a gente, que nem a Luísa falou, não ter medo de buscar aquilo que está querendo, assim, e como diz, dar a cara a tapa, né, como fala o ditado popular. Eu acho que muitas vezes as pessoas não fazem isso porque elas têm medo de serem... de que a pessoa grande, que sabe muito, vai se dar conta que aquela não sabe, que a pessoa que está procurando não sabe tanto e que vai ser, então, descoberta, que, na verdade, isso tem a ver com os medos da gente, assim, de não ser bom, né? E daí, às vezes, a pessoa fica mais tímida, né? Mais receosa. E, no fim das contas, aquela pessoa que está te recebendo ali, que é um expert, ele já foi uma vez um estudante, ele já foi uma vez um residente, ele sabe como é que é e ele vai ficar feliz da vida de estar sendo reconhecido também, né? Às vezes é mais humilde mesmo sendo um chefe, assim, um cara que sabe muito, é mais humilde que muitas vezes uma pessoa, né? Enfim. Luísa, me diz uma coisa, como é que foi o início da carreira, assim, já psiquiatra, né? Bom, peguei o RQ, e agora? Vou para onde? O que eu faço? Abro consultório em Porto Alegre, vou para o interior. Como é que foi a preceptoria também no início? Assim, conta um pouquinho desse início da tua vida como especialista. Só complementando, já fazendo esse gancho com aquilo ali que eu perguntei antes de se a tua formação te direcionou para isso, dessa pergunta que o Léo está falando. Perfeito. Eu comecei a atender como psiquiatra, eu não era psiquiatra ainda, né? Claro que eu não me apresentava como psiquiatra, porque não pode, né, gente? Mas eu já era médica, então eu comecei a atender saúde mental no R1. Acho que isso, o meu pai ser psiquiatra me ajudou muito, porque às vezes alguém ligava para o consultório e ele não tinha horário, da secretária dizia, não, o doutor não tem horário, mas o assistente dele tem. E dizia daí que eu não era psiquiatra, que eu era residente de psiquiatria, e as pessoas marcavam e eu ia. Então, acho que isso facilitou um pouco, porque quando eu terminei a faculdade, olha eu bem, né, a residência. Quando eu terminei a residência, eu falei com o meu, então, namorado, na época não era nem noivo, e a gente tinha que decidir um lugar para ir, né, para morar, porque ele é anestesista, tinha que ser convidado por algum grupo. Então, a gente fez uma peregrinação, assim, por cidades, Caxias, Lajeado, Florianópolis, Criciúma, fomos a várias, que ele recebeu propostas nesses lugares para trabalhar, e a gente decidiu vir para Lajeado. Então, eu tinha uma segurança, porque eu já tinha alguns pacientes da época que eu era residente, claro que eu ganhava bem pouquinho, né, assim, nos atendimentos eu cobrava bem menos,
Mas tinha segurança que aquelas pessoas eu ia ter. E daí, quando eu estava no R3, também teve uma situação que um preceptor meu me chamou para falar no Congresso Gaúcho de Psiquiatria. De última hora, ele mandou assim, ó, uma colega que ia falar na mesa do Congresso, o Tribunal da Maconha era a mesa. Tinha que falar pró ou contra a maconha. Então, assim, essa colega não vai poder porque o pai dela adoeceu. É tipo, daqui a 2 dias, tu pode? E eu pensei, meu Deus, o que eu vou falar? Eu disse, não, olha só, se o professor, que é o Félix Kessler, que é um cara expert, ele pensou em mim, cara, se ele pensou em mim, eu vou. Daí eu aceitei e fui lá. Daí foi interessante, porque eu já estava pensando em vir para Lajeado, e a Clarissa Barbosa, que é preceptora aqui, ela estava nesse congresso. E daí ela me viu na mesa, e quando terminou, eu conhecia ela porque ela estava fazendo um estágio lá com um professor meu, num ambulatório, e ela já tinha se visto lá. Ela falou, por que te chamaram para falar nessa mesa? Eu falei, olha, quem me chamou foi o meu preceptor, o Félix, enfim, eu acho que ela ficou assim, que legal, né? Guria recém-R3, já chamaram ela para falar. Então, depois eu me aproximei dela e falei, olha, a gente vai se mudar para Lajeado mesmo. Tu é preceptora lá da residência em Arroio do Meio, que é a cidade do lado. Se tiver alguma possibilidade, eu gostaria. Então, eu fui atrás, sabe? Assim, claro que eu sabia que tinha essa chance, mas eu fui falar com ela. Às vezes, a gente fica parado na vida esperando que as oportunidades batam na nossa porta. Eu acho que vir aqui falar hoje foi um pouco de eu ir atrás também. Em um momento eu falei, eu quero lá, me chamem, sabe? Então, a gente vai e faz as oportunidades, né? Então, ela me chamou e foi bem estranho, né? Porque um dia eu era R3, no dia seguinte eu era preceptora. Foi bem estranho. Mas eu assumi um ambulatório de ansiedade e eu tinha alguma expertise em preceptoria já, porque no R3 do Clínicas a gente faz preceptoria. Então, no R1, no R2 a gente atende só, e no R3 a gente começa a dar preceptoria para os R2, em vários ambulatórios, que é uma coisa legal dessa residência. Então, eu já tinha expertise nisso. E daí deu boa, tá dando. Eu também assumi um ambulatório de dependência química. Eles disseram, tu assume de ansiedade, mas daí tu é obrigada a assumir junto de dependência química. A bomba? Não é que é uma bomba, é que é mais difícil, gente. Dependência química é bem complicado de atender. Mas tô lá e gosto, e cada vez mais eu adoro estar lá com os residentes, com os alunos, enfim, é muito bom. Mas acho que sim, ter feito lá a residência ajudou, né? Daí eu vim pra cá, teve essa questão da preceptoria e eu abri o consultório, que tu tinha me perguntado, né? Tem gente que termina a residência e vai trabalhar em clínica popular. Eu sou totalmente contra. Assim, gente, não comecem por baixo. Ainda eu vou começar por baixo, eu vou ir crescendo. Não é o meu... Assim, se a pessoa vier me perguntar, eu nunca vou dizer para fazer isso. Porque eu acho, primeiro, que muitas vezes é até uma palavra meio feia, mas é como se fosse uma prostituição. A gente ficar trabalhando lá, ganhando pouco, fazendo um trabalho que a gente não acredita, atendendo de 10 em 10 minutos. Sou contra. Acho que cada um que termina na sua especialidade tem que tentar, se possível, dependendo de cada especialidade é diferente, ou na psiquiatria, abre tua sala, subloca um horário e coloca uma plaquinha lá. Estou atendendo. Usa o Instagram, patrocina post, vai atrás de conseguir paciente. E mesmo que no primeiro mês tu faça que nem eu fiz, teve um momento que eu me lembro, assim, de eu sentada no chão do quarto chorando, dizendo, cara, eu não tenho paciente, tenho só aqueles lá de Porto Alegre, eu vou ficar pobre, não vou conseguir pagar as contas, foi assim um choque. Mas daí começou, daí veio outro, em questão de 6 meses eu estava com a agenda cheia. Porque tu fazendo as coisas de um jeito que tu acredita dar certo, né? Eu atendo de hora em hora, não atendo de 10 em 10 minutos. Eu dou retorno para as psicólogas, tipo, alguém me encaminhou, uma psicóloga, também os médicos às vezes encaminham. Cara, manda um WhatsApp para a pessoa dizendo, tu me encaminhou esse caso, obrigada pelo encaminhamento, é o seguinte, minha avaliação foi essa. Claro, tu pede autorização para o paciente, né? Tu fala, quem te encaminhou foi o doutor fulano. Posso entrar em contato com ele para dar um feedback? A pessoa geralmente gosta, né? Assim, claro, tu não vai contar detalhes, quebrar o sigilo, mas falar em linhas gerais o que tu achou. Dá um retorno para as pessoas, isso faz toda a diferença, assim, para o atendimento dar certo, né? Funcionar as coisas. Eu acho assim, especificamente desse ponto, eu vejo que a maioria dos pacientes, pelo menos, eu acho que eles acham bom isso mesmo, de ter uma comunicação entre os médicos que estão atendendo ele. A pessoa, sabe, eu acho que ele se sente seguro por ver que os médicos estão fazendo um trabalho conjunto, até dá mais segurança. Essa semana eu mandei uma mensagem para o Mariante, tipo assim, vou ser breve, Mariante é gastro, né? E vocês conhecem ele? Não sei se foi preceptor de vocês, eu talvez tenham visto ele lá no HBB em algum momento, tá? Eu peguei e mandei uma mensagem para ele, não, vou ser bem breve. 4 minutos de áudio, eu pensei, meu Deus, psiquiatra não sabe falar pouco mesmo, coitado do cara. Eu escrevi embaixo, ouça em 2 vezes.
Eu acho que esse é um ponto até que a gente pode deixar para o próximo bloco, assim, algumas questões de consultório, sabe? Porque é uma coisa que na faculdade a gente acaba não vendo e aprende na prática mesmo, né? E para isso que vocês estão aí, né? A mentoria, tudo isso também tem a ver com tu ajudar a pessoa não só na decisão profissional, em como fazer as coisas, onde escolher a residência, mas também depois a se colocar no mercado de trabalho, a fazer um trabalho legal, né? Acho que também é por aí, né? Não sei se... Eu queria tocar num ponto que a Luísa comentou, da questão da preceptoria na residência. Eu fiz um estágio eletivo no São Pedro. Infelizmente, no Clínicas não consegui fazer. Mas uma coisa que me chamou muito a atenção lá no São Pedro era a quantidade de residentes envolvidos num ambulatório. Então, você lá atendia o paciente e depois discutia o caso ou com o preceptor, ou com R2, ou com R3. Então, esse cenário de residência, que é se expor a um volume grande de pacientes e com diversas pessoas para poder discutir um caso, eu acho que é o grande benefício da residência, né? Porque o que eu tenho visto hoje na psiquiatria é um certo movimento assim de não vou fazer residência e vou fazer a pós-graduação e somente a pós-graduação e um certo, digamos assim, não preciso da residência, sabe? Não acho assim que seja legal fazer só curso, mesmo que tenha cursos que são que a BP diz lá, o curso é bom e daí você pode fazer a prova depois. Gente, mas é que não é a mesma coisa. Residência vai se aprender muito mais. Mas as pessoas vão dizer, não, mas é que vocês estão com medo, vocês psiquiatras estão com medo, deve ter muita gente. Não é, gente. Os bons profissionais sempre vão ter espaço, assim. Isso a gente tem que sempre saber, sabe? Não é por isso. Mas é porque a gente acaba vendo que as pessoas vêm para o mercado menos capacitadas, como às vezes vão conseguir até o RQ depois, mas sabem pouco, acabam fazendo heterogeneia e é bem complicado, né? Então, é importante, sim, fazer a residência. Quem puder. Né? Assim, por exemplo, eu conheço uma pessoa de Criciúma que não conseguiu fazer residência. Ela não conseguiu por quê? Cara, ela já tinha 40 anos, tinha uma filha recém-nascida e estava grávida de outro. Tipo, ela não ia conseguir fazer residência, o sonho dela era ser psiquiatra. Ela acabou fazendo na faculdade mais tarde. Tá, ela fez um curso, ok, era o que ela podia fazer naquele momento da vida dela. Mas porque não tinha como, né? Lá na cidade dela não tinha residência de psiquiatria, ela não ia poder, tinha filho pequeno. Então, assim, tem casos e casos. Tem gente que vai poder daí buscar, correr atrás do conhecimento, estudar e ser um bom profissional mesmo não fazendo residência. Mas as exceções. Eu acho que, assim, se você pode, né, fazer a residência, tem como, né? Por questões até financeiras, às vezes, né? Que, claro, residência ganha menos, né? Mas, se puder, vá atrás de fazer isso. Por que não fazer, né? Acho que a grande pergunta é essa, William. Por que não fazer residência? Claro, é uma decisão individual, assim, a pessoa tem que ver, né, no seu cenário aí se vale a pena ou não, mas é uma coisa que eu tenho pensado bastante, assim, né, por que não fazer residência em psiquiatria? Eu acho que é legal o Léo ter tocado nesse assunto, porque essa semana mesmo a gente estava conversando, eu e ele, né, a respeito disso aí, como tem hoje em dia bastante gente trabalhando nesse nicho da saúde mental, sem ter um preparo adequado para trabalhar, assim, um preparo no sentido de uma formação mais sólida mesmo, né? E aí depois, como a Luísa falou, aí chega muitas vezes os pacientes em condições graves, na internação lá, né? A gente vê mal manejados, com às vezes, como a Luísa mesmo falou, algumas prescrições iatrogênicas. Então, isso é uma coisa que eu vejo que, no meu entendimento, é fundamental. Assim, a pessoa, olha, se eu vou trabalhar numa área, pelo menos eu tenho que buscar ter uma formação bem sólida para poder prover o melhor dos cuidados possíveis assim, para o paciente. O próprio aprendizado da psicofarmacologia, né? A residência dá um grande salto nisso. Na faculdade a gente vê, mas pouco. Não, né? nada. E principalmente no manejo, né? A longo prazo. Né? Entra, tira, aumenta a dose, baixa a dose, substitui, efeito colateral. Quanto tempo usa a medicação, né? Para a vida toda, não é? Né? Isso tudo. Claro que se a gente for pensar, até a Organização Mundial da Saúde indica que não é todos os casos que precisam ser tratados por psiquiatra, né? O médico, por exemplo, o gineco, vai identificar muitos casos de depressão leve, ansiedade leve, é poder medicar, porque se todos os casos que têm algum sofrimento psíquico buscarem um psiquiatra, daí não vai ter psiquiatra suficiente para o mundo. Então, o médico da UBS tem que saber tratar a saúde mental, todos os médicos têm que ter uma boa noção disso. Mas, se for um caso que está apertando, tu encaminha, né? Não vai ficar atendendo um caso lá por medo de perder o paciente, né? E às vezes a gente vê isso, né? Os colegas ficam com medo de perder o paciente, daí ficam retendo lá sem saber o que fazer, e daí depois vem a pessoa super mal, que podia ter melhorado bem antes, né? Exatamente. Eu
o Léo falou assim, né, da gente, pro próximo bloco, a gente falar de alguns assuntos. Eu vou já fazer um preâmbulo aqui, porque lembrando que a Luísa falou, de algumas coisas que a gente hoje em dia vê uma necessidade, que é habilidades além da nossa capacidade técnica, que são habilidades de comunicação com os pacientes, até mesmo no sentido da comunicação, como que a gente vai vender o nosso trabalho. Por exemplo, a Luísa falou assim, Instagram, publicidade, né? Como que a gente está iniciando a carreira, como que a gente vai chegar até os nossos pacientes. Isso é uma das coisas que a gente também fala aqui, assim. Então, no próximo bloco, eu já quero que a gente comece, assim, né? Propõe que a gente comece já falando disso, e vou pedir também para a Luísa falar um pouco de um assunto que eu conversei com ela ao longo da semana, que é, assim, algumas das situações e demandas que chegam para ela no consultório de pessoas que estão na minha etapa, que são estudantes que estão no fim da graduação, e pessoas que estão na etapa do Léo, que são médicos que estão iniciando a carreira e ainda tem alguns aspectos emocionais que estão envolvidos com essa fase de transição, assim, algumas angústias e assim por diante. Muito bom, meu amigo. Vamos lá. Então aí, no próximo bloco, a gente segue o baile. Então tá, voltamos agora para a nossa segunda etapa da conversa aqui. Nos bastidores a gente estava conversando alguns assuntos importantes aqui para a gente não esquecer de trazer para a pauta. E vamos passar a palavra para a Luísa já vamos começar do começo. Luísa, a gente esteve conversando durante a semana, como eu falei no bloco anterior, algumas demandas que você tem recebido de pacientes teus, né, que estão nessa etapa que eu e o Léo estamos, fim da graduação, o Léo já no início da vida profissional, e algumas angústias, sofrimentos e outras particularidades dessa etapa, e eu quero que você fale para nós aqui, para nossa audiência, um pouco dessa tua experiência como, além de psiquiatra, também trabalhando já como mentora desse público. Então, esse nome mentoria, estava só comentando, é um nome que veio há menos tempo na minha vida, né? Mas eu já vinha mentorando sem saber as pessoas ao longo dos últimos anos, né? Assim, recebi muitos médicos recém-formados e estudantes de medicina, que alguns nem estavam no início, mas depois, em algum momento do tratamento, já estavam no final da graduação, trazendo as suas angústias relacionadas às suas decisões, né? Será que eu estou indo pelo caminho certo? Aquela dúvida que todo mundo tem. Será que eu sou ou vou ser um bom médico? O que é ser um bom médico? Né? Assim, então, as pessoas trazem muitas, muitas angústias. E quando chega até mim, a ideia é poder entender o que está acontecendo naquele momento, quem é essa pessoa, porque não existe receita de bolo, vocês sabem disso, né? Cada pessoa é muito diferente da outra. Cada um tem uma visão do que é, para ela, o ideal da sua vida, o que a pessoa quer. Só que às vezes a pessoa não tem essa visão muito clara. A gente pensa assim, não, mas eu não vou lá num profissional pagar para conversar, eu posso conversar com um amigo num boteco, né? Tem gente que fala isso. Só que quando tu vai num profissional, tu senta, tu conversa com a pessoa e tu te ouve falando aquilo. Quando tu te ouve, isso vai organizando tuas ideias. Então, separar um tempo na agenda, que é o que eu tenho feito com esses, inicialmente, pacientes e agora alguns mentorados, né? É a pessoa poder conversar, se ouvir e organizar as próprias ideias para que muitas vezes a pessoa mesma se dê conta do que ela quer, qual a residência quer fazer, onde quer trabalhar, que tipo de profissional ela quer ser, né? E então acho que auxilia muito, né? Eu falei antes no primeiro bloco, né, que eu tive um mentor, né, tive mais de um mentor, né? Mas o principal foi o meu pai, assim. E a minha mãe, se ouvir esse podcast, ela vai ficar triste. Mãe, tu também me mentorou, tá? Menos. Mas mentorou um pouquinho também. Mas o meu pai era mais direto, assim, em me auxiliar a ir por um caminho. Porque ele, como já tinha a experiência de 20 anos de formado como médico, psiquiatra, saber o que dava certo, o que ele fez que não deu certo, o que foi perda de tempo na vida, né? Na visão dele, né? E daí podendo ver. E daí me ajudando também a tomar as minhas decisões. Mas teve também a minha mãe, que me auxiliou também com as questões, mas tive outro mentor, primeiro uma mentora e agora um mentor, que eu fazia psicoterapia. Desde os 13 anos eu fazia terapia com uma psiquiatra e psicoterapeuta, que também vê a carreira dela, né? Ela não falava tão diretamente de si, mas me ajudava também
né, a tomar decisões de caminho, e agora eu tenho um analista, psicoterapeuta, que eu faço 2 vezes por semana, que também me auxilia. Então, eu estava falando com os guris, né, no intervalo, que uma coisa que eu acho importante para a gente determinar que cada pessoa vai precisar. Porque tem gente que fica assim, eu preciso de uma ajuda, estou angustiado, aqui está terminando a faculdade, para onde eu vou, não sei, estou em dúvida entre otorrino e anestésio, o que é melhor para mim. Uma coisa, primeiro, para pensar é que assim, não tem uma residência só que a pessoa vai se dar bem, né? As pessoas podem se dar bem em várias coisas, mas aí de determinar o que seria melhor. Então, tem pessoas que, quando estão nesse momento, tem algumas que precisam de psicoterapia, tem pessoas que precisam de mentoria e tem pessoas que precisam de supervisão. Então, já confundi tudo, né? A psicoterapia seria um tratamento, normalmente semanal, onde a pessoa vai conversar com o profissional, não só de questões profissionais, não só da sua profissão, né, das suas decisões profissionais, mas também de outras questões da vida que podem estar afligindo ela. Questões afetivas, familiares, outras, né? Então, se a pessoa tem demandas que não são só de carreira, muitas vezes é indicado fazer uma psicoterapia. E algumas dessas pessoas vão precisar também de medicação. A gente estava comentando, por exemplo, alguém que está estudando para a prova de residência, mas não consegue estudar porque está com dificuldade de atenção, foco, ou muito ansioso, vai sentar para estudar e começa a ter ataque de ansiedade. Isso acontece, né? E um monte de pensamento invadir a cabeça. Eu não consigo, eu não sou capaz, olha só, está passando tempo, eu sou muito ruim, os meus colegas estão muito na minha frente. Então, um monte de pensamentos que começam a vir. Não sei se o médio curso... Falando o nome, né, de um cursinho aqui, mas eles tinham um ranking, né? Porque hoje não é um cursinho tão único, né? Mas na época que eu fiz a prova de residência, eles tinham um ranking, eles faziam prova todo mês e tinha o ranking dos melhores. Obviamente, eu nunca estava no ranking, né? Primeiro porque eu até nem ia, às vezes, fazer o coisa, porque eu ficava ansiosa que eu não ia estar lá. Então, nem fazia, às vezes. Então, mesmo fazendo terapia, eu já tinha toda essa ansiedade. Então, isso também faz as pessoas, às vezes, ficarem se comparando com os outros, achando que os outros vão conseguir e a pessoa não. Então, se a pessoa está muito angustiada, muito mal, assim, às vezes até com sintomas depressivos, talvez ela precise da mentoria, mas antes da mentoria ela vai precisar de um atendimento, às vezes, de um psicólogo ou de um psiquiatra para entender se vai precisar de usar medicação, se precisa, por exemplo, se tem um TDAH que nunca diagnosticou, por exemplo, déficit de atenção que precisaria de uma medicação para isso, ou um tratamento de ansiedade. Se tem outras questões da vida que estão incomodando, porque às vezes a pessoa está se formando, mas não é só se formando, tem um pai, uma mãe, alguém, um vó que está com câncer, tem uma questão de um relacionamento que está acabando ou iniciando, enfim, tem outras angústias, talvez uma terapia. Um outro cenário seria a pessoa que está bem na sua vida na sua vida pessoal, está tudo certo, a pessoa não tem crise de ansiedade, não, tem uma ansiedade normal relacionada ao fim da faculdade, enfim, ou início da vida profissional, mas está com muitas dúvidas sobre o que ela vai fazer, se quer saber um auxílio, ou até sabe já, decidiu qual é a residência que ela quer fazer, para onde ela vai, só que ela não tem certeza daquilo, ela fica com medo de estar fazendo a decisão errada. Então, nesse caso, eu vejo que a mentoria entra muito bem, né? Ou até alguém que, às vezes, já está fazendo uma residência, mas tem dúvida sobre como atuar, como se apresentar como profissional, que tipo de pessoa, né, de persona ela quer atender no consultório dela. Daí isso também, acho que a mentoria vai bem. E o terceiro cenário seria aquela pessoa que já está formada, já decidiu muitas vezes quem são aquelas pessoas que ela quer atender, já fez a residência, ou mesmo está fazendo durante a residência, trabalhando, e ela tem casos onde ela não sabe muito bem como manejar, alguns casos desafiadores. Esse terceiro cenário seria o mentorado, a pessoa que precisaria de supervisão de casos, onde ela leva os casos, claro, de forma anônima, né, dos pacientes, para que a gente possa descobrir que um mentor, um profissional mais especializado, que já tem mais anos de expertise, vai auxiliar na condução do caso. Por exemplo, eu tenho vários casos de supervisão, né, que é o que a gente já faz na residência, supervisiona, né, os alunos, mas às vezes a pessoa termina a residência e fica assim, tá, e agora? Terminei a residência, chegou um caso desafiador aqui, eu não sei, eu dei esse remédio, mas será que está certo? E a pessoa fica em dúvida, e daí pode fazer uma supervisão de casos. E daí isso aí não precisa ser tão sistemático, não é obrigatório a pessoa fazer. Às vezes a pessoa faz uma supervisão, já abre a cabeça dela, ela já entende. Às vezes faz uma supervisão porque está achando que não tem certeza que aquilo que está fazendo está certo, e vai lá e, tipo, eu digo, Clara, tu está fazendo tudo certo, é isso aí, esse caso é difícil mesmo, e a pessoa fica mais tranquila, às vezes nem precisa, vai fazer outra supervisão daqui a vários meses, por exemplo. E daí a gente vinha eu tô aqui, dona do microfone. Só vai. Vai. Vai que tá no flow. Uhul. Mas assim, a gente tava falando também, né, que agora o Léo tá trabalhando, é uma OBS? É o posto de saúde. Posto de saúde. E às vezes, como tem casos de saúde mental, né? Muito.
E daí, às vezes, não sabe, por exemplo, muito, né, o que fazer. Até tem dá para ligar para um número lá do Telesaúde, enfim. Mas, às vezes, a pessoa quer uma supervisão mais cara a cara, uma conversa, dúvidas mais pontuais, daí pode marcar um horário de supervisão. Então, é bem legal. Muito bom. Acho que a gente está, né, delineando aqui alguns pontos bem importantes, até para o pessoal que nos acompanha entender um pouco melhor qual que é isso que a Luísa falou agora. Ela deixou bem claro uma visão do que a gente pretendíamos quando iniciamos o Maestro e ainda pretendemos hoje, que é assim, a gente poder abrir os horizontes dos estudantes, dos médicos que estão recém-formados, que ainda estão nessa etapa de transição, precisando disso, para que as pessoas saibam que existe essa possibilidade de procurar alguém que possa servir como um mentor, e a importância desse processo ao longo da formação, a gente ter pessoas com as quais a gente consiga buscar recursos e saber onde buscar esses recursos, que nem a Luísa falou antes. Por mais que às vezes a gente não saiba como resolver um problema naquele momento, talvez tão importante quanto saber resolver o problema é saber com quem a gente pode buscar a resolução do problema caso a gente não consiga naquele momento. Às vezes tu olha para o paciente, bom, qual é o nível de sofrimento dessa pessoa? É um nível mais biológico, serotoninérgico ali, dopaminérgico, ou é um sofrimento mais psicológico, ou no nível transcendente, assim, de sofrimento, né, espiritual. Mas cabe esse olhar também pra gente, né? Então, não só para quem tu tá atendendo diariamente, verdade. Mas assim, voltar esse olhar para si e dizer qual é o meu tipo de dor agora. É uma dor biológica, psicológica, transcendente. Será que tem alguma alteração também dos meus neurotransmissores, um estresse oxidativo? Será que eu tô tão estressado ao longo da vida que isso também fez um desbalanço ali na questão de neurotransmissores e talvez vai precisar? Que também melhora, às vezes, com terapia, né? Não necessariamente precisa de medicação, mas muitas vezes. Também precisa a gente olhar pra gente. Quando a pessoa começa a residência de psiquiatria, uma das primeiras coisas que a gente fala é assim, que tem que fazer psicoterapia. A pessoa psiquiatra tem que se tratar em psicoterapia. É muito importante, porque tu consiga não deixar o sofrimento do outro te invadir e ficar. Porque tudo bem, durante a consulta a pessoa vai falar várias coisas doídas e tu vai sentir a dor, às vezes vai chorar junto. Não pode, mas eu choro junto com os pacientes. Isso acontece bastante. Tem gente que não pode chorar com o paciente. Se o paciente está falando uma coisa horrível, que foi muito ruim na vida dele, me dá vontade de chorar, eu choro. Não me jogo no chão, né? Assim, tipo, vai sofrer com o paciente, mas quando acaba a consulta, as coisas que são da pessoa voltam para ela mais organizadas, mas tu não fica invadido por aquilo. Tu tem que saber o que é teu, o que é do paciente, e daí, para isso, tu tem que conhecer as tuas dores. Tem que conhecer por que as pessoas ficam invadidas pela dor do paciente. Porque a dor do paciente se mistura com a dor da pessoa. Porque todos nós temos, né, angústias, dores, enfim. E daí aquilo lá fica doendo depois, porque não é a dor do paciente que está doendo mais, é a minha dor que ficou doendo, tocou num ponto que também me dói, e daí ficou ali, né, aquela coisa. Então, se a gente faz terapia individual, nós com outro profissional, a gente consegue ver o que são nossos pontos cegos, onde é que está o nosso narcisismo, onde é que está, né, o nosso ego, e conseguir daí separar bem o que é do paciente e o que é nosso. Para conseguir ser... Eu acho que não é só o psiquiatra, né, gente? Que todo médico Qualquer devia. profissional, né? Porque tem um livro do Seth Langes, que é A Vida Intelectual. E daí tem uma frase que diz, como uma alma doente pode ajudar uma outra alma doente, né? Principalmente no que a gente fala de virtudes, assim. Eu acho que o primeiro ponto é a gente trabalhar isso. Bom, consertamos o biológico, vamos para o psicológico, virtudes ali, depois no transcendente também. Então, a gente tem que estar bem para tratar o trauma, sabe? Eu acho que uma pessoa que não está bem, ela... Não é que ela não vai poder ajudar outra pessoa, mas ela vai ajudar de uma forma menor do que ela poderia ajudar de fato na sua amplitude, né? Ou vai ajudar, mas depois também vai se destruir, né? Porque se tu não tá bem, tu até às vezes consegue ali ajudar o outro, mas aquilo lá te mexe contigo de um jeito. O estágio de psiquiatria, eu acho que às vezes é meio pesado, assim, o pessoal começa o estágio e diz assim, eu tô meio deprimido, fiquei aqui muito triste. Mas, na verdade, eu acho que é por isso, porque isso conecta com a gente, né? Com o que a gente também tem de tristezas, né? A primeira semana ali, eu até comentei com meus colegas ainda, me senti um pouco aliviado, porque não era só eu, achei que era só eu, né? Mas no fim da primeira semana, eu acho que foi o estágio mais cansativo para mim, assim, mentalmente. Quando chegou na sexta-feira, eu cheguei em casa, assim, parecia que eu tinha sido atropelado.
E aí depois, na outra segunda-feira, eu falei, semana passada, chegou na sexta-feira, eu tava acabado. E aí o pessoal falando, pois é, eu também e tal. Então, assim, é uma carga que a gente precisa estar preparado em diversos sentidos para conseguir lidar com as situações que os pacientes trazem para a gente, que muitas vezes são tragédias, assim, que quando a gente acha que não tem como piorar, piora. Não tem protocolo clínico para tragédia, assim, né? Pô, tem um acontecimento ali, o que você vai fazer? Eu brincava, assim, antes, assim, quando eu trabalhava mais em SUS, porque lá em Arroio do Meio da supervisão, mas não atendo, né? Às vezes, assim, quando eu tava na residência, eu dizia, não, esse paciente é CID, vida sofrida, né? O CID dele não é depressão, ansiedade, é vida sofrida, um monte de coisa horrível acontecendo na vida dessa pessoa, né? Então, tem casos bem difíceis e a gente tem que, então, estar bem para conseguir atender. E eu acho que o maestro entra aí, né, de ajudar a pessoa também a conseguir entender o que né, na mentoria, o que a gente vai conseguir ajudar ela ali, o que vai precisar, talvez, ser encaminhada para um outro atendimento paralelo. Então, acho que tudo isso é bem legal. Ô, William, você estava falando no internato agora. Uma coisa que eu escutava muito dos colegas era que a psiquiatria é incrível, é muito interessante, mas assim, eu não faria. Eu não faria. Eu acho que a gente tinha que fazer, botar tatuar na testa. Eu não faria. As pessoas falam isso demais. Não, eu sou um que vale assim, não, eu acho legal, gosto, eu acho, agora que eu tô entendendo um pouco melhor, assim, tô curtindo mais, mas não faria mesmo. É impossível não gostar de psiquiatria, porque assim, é muito difícil tu não gostar de ouvir histórias, assim, de tu se interessar de fato pela pessoa, né? A não ser que a pessoa esteja muito defendida. Se a pessoa fica com uma defesa, assim, não tá deixando invadir ela, porque ela tá assustada no fundo, que vai daí despertar algum gatilho, a pessoa fica tão congelada, com uma defesa tão grande, que daí aquilo lá começa a ficar chato, porque daí se não conecta com a pessoa, não é legal. Daí não, é uma história que fica como passando um trailer, assim, que tu não tá olhando. Então, daí tu não ajuda a pessoa e nem nada, né? Ô, Luísa, no teu contato agora, saindo um pouco de consultório ali, depois acho que a gente tem que voltar, que tem alguns pontos ali pra gente trabalhar, mas o que você vê, assim, nos internos, nos alunos que você acompanha, demandas, assim, que surgem e que você acha importante tocar agora, assim, de alguma sugestão que você poderia dar de dificuldades desses alunos aqui, que você acha que é importante, assim, para eles? Como pacientes ou no estágio? Acho que as duas coisas. Sim. Eu acho que no estágio, assim, quando a pessoa está passando em qualquer estágio, não só na psiquiatria, se entregar de verdade, assim, as pessoas, às vezes, elas querem estar ali só de passagem, fazendo o mínimo, e não é o mais comum, mas a gente vê cada um, né? E eu acho que daí tem um pouco disso que eu estava falando do escudo, assim, do medo, né, de se conectar demais com os casos, de ficar invadido. Acho que isso, né, de perguntar, a gente pergunta, hein, sério, a gente ama e odeia aluno que pergunta, porque é bom, porque também nos desafia, às vezes, né, mas mostra que a pessoa está interessada, e odeia porque, às vezes, acaba ficando muito... Imagina, fica um podcast cada discussão de caso, se a gente fica... Né? Mas perguntem, mesmo que a gente ame e odeie como preceptor, é muito importante, porque quem pergunta aprende, então... Ali, o preceptor falou um troço, eu não entendi. Não sei nem o que é esse tal de sigla que a pessoa falou, TEPT. O que é isso? Transtorno de estresse pós-traumático, por exemplo. A gente falou ali. Pergunta, vai atrás. E, às vezes, tem tipo um material super rápido que tu vai ler em 2 páginas, vai entender um pouquinho melhor. Pede para o preceptor mandar ali um material para tu ler. Então, acho que os alunos, isso, assim, às vezes não se envolvem muito. E eu acho que também é um pouco injusto que aqui na Univates o pessoal passa ali no estágio ali quando tá acabando a faculdade, o que é ruim, porque eu entendo. É que nem quando eu fiz o estágio da rádio, eu queria ficar 2 minutos na radiologia porque eu tinha que ir para casa estudar, entendeu? Então, acho que também, às vezes, é num momento meio ruim porque o pessoal tá com pressa de ir para casa estudar porque querem passar na prova, né? Dá para entender. Mas no momento que tu tá ali, te dedica, né? Mesmo que tu saiba que tu quer sair cedo, e a gente não tem problema. A gente vê que tem aluno que, tipo, deu 2 da tarde e quer ir embora, não tem problema, gente. A gente também queria ir embora, às vezes. Só que quando tu tá ali, esteja, né, no estágio. E acho que muitas vezes a pessoa precisa procurar uma ajuda fora, assim, né? A gente identifica o aluno que está em sofrimento e muitas vezes eu até chamo ali, né, ver o que está acontecendo, enfim. E tem gente que tem uma visão muito ruim da psiquiatria, porque a gente vê que tem gente que já está em atendimento, mas a pessoa vai num psiquiatra que atende em 10 minutos e dá um monte de remédio. Tipo, isso... Gente, isso não é psiquiatria, atender em 10 minutos, se encher a pessoa de remédio. Tipo, esqueçam, isso não é psiquiatra. Se a pessoa te atendeu em 10, 15 minutos, não volta.
Tipo, não usa o que ela te deu, porque ela nem te sabe se está certo, nem sei se está certo aquilo ali. Uma residente nossa, recentemente, foi consultar com um psiquiatra aqui em Lajeado, pelo convênio, e chegou lá e ela me pediu, prof, posso ir lá, que eu tenho uma consulta a tal hora? Tá, daí deu, tipo assim, meia hora ela tinha voltado. Eu disse, ué, não teve a consulta? Teve, durou 10 minutos. Eu fiquei, tipo, tá, então, né, que tristeza. Então, acho que os alunos muitas vezes precisam de atendimento, e alguns já estão em atendimento, mas é um atendimento precário, então, acho que isso é sempre que eu identifico. E no consultório, eu acho assim, às vezes eu fico feliz da vida quando eu vejo que é médico ou estudante de medicina, porque eu adoro atender gente que a gente... Acho que quando é outras pessoas de outras áreas também a gente gosta, mas quando é médico a gente também conhece mais a fundo o que são as questões ali, né? Porque também vivemos isso, né? E... as pessoas chegam no primeiro atendimento, às vezes, assustadas, com medo do que a gente vai pensar, como é que vai ser, se vão falar de mais ou de menos. Então, só digo assim, tipo, cara, não te preocupa, nem pensa o que tu vai falar, só chega lá e fala. O psiquiatra sabe te auxiliar, né? Assim, acho que tem que quebrar essa barreira e ir, sabe? Tu consulta? Não. Talvez tu seja saudável. Será? Mas tu sabe que tem gente que não precisa mesmo. Acho que é poucas pessoas. Tem gente que não precisa. Isso é um dilema, assim, né? Todo paciente, toda pessoa precisa de psicoterapia ou de terapia? Eu acho que não é todo mundo, não. Não é todo mundo, não é. Tipo o André, meu marido. Eu, por muito tempo, demorou, eu tava falando, né, comentando ali, né? Sério, por muito tempo eu pensava só, o André não precisa. Cara, ele é uma pessoa muito saudável. Ele realmente é. Mas daí quando tu vê, depois de 7 anos junto, eu começo a ver algumas áreas ali que talvez uma psicoterapia ajudaria. Mas, às vezes eu fico assim, mas eu não vou ficar eu falando pra ele, eu não sou terapeuta dele. Daí até o meu terapeuta puxou minha orelha e falou assim, cara, tu é casada com ele, por que custa? Tu tá vendo ali alguma coisa que poderia dar uma ajuda? Daí eu fico conflitada, assim, eu não posso falar, porque na verdade eu não sou terapeuta dele, mas ele é meu marido, então. E eu acho que, de fato, ele talvez não precisaria de terapia. Tem gente que... Tipo, não teve grandes traumas na vida, que tem uns pais super legais, ou mesmo quando não tem, já resolveu. Tu falou bastante da questão espiritual, tem gente que não precisa. Mas, assim, acho que pelo menos fazer uma avaliação para ver assim, o que poderia melhorar, né? Eu até vou aproveitar e falar um ponto que tu comentou da diferença do mentor, do psicoterapeuta e do supervisor de caso. É importante também diferenciar as pessoas que têm espiritualidade do diretor espiritual dela para o terapeuta. Né? Às vezes o diretor espiritual acaba fazendo um papel ali de conselheiro, de mentor, mas é importante diferenciar isso também. Né? Não levar para a direção espiritual, muitas vezes, essas demandas de saúde mental, de psicopatologia, de psicoterapia. Então tem que saber diferenciar isso também. Essa semana não. Esse mês... Não, acho que não foi esse mês porque tu estava lá já esse mês. Mês passado, a gente recebeu um encaminhamento, gente, de um... eu não sei como fala, mas ele era da Umbanda. Ele era como se fosse uma pessoa importante dentro da Umbanda, que o cara identificou que aquilo que o paciente estava trazendo não era espiritual. Eu achei muito legal. Porque às vezes a pessoa daí busca outras religiões, que às vezes tem essas questões espirituais, outras, né? Assim, por exemplo, a Umbanda, e o próprio, não sei como chama, agora me fugiu o nome. Acho que era Pai de Santo. O Pai de Santo viu que não era e encaminhou. Precisava de um atendimento de um médico. Eu acho que esse ponto é um ponto... Primeira vez que a gente está falando disso aqui no cast, mas eu acho bem importante porque eu acompanhando as consultas agora nos nossos ambulatórios ali, assim, e eu vejo que a maior parte da população, em algum nível de espiritualidade, a gente vê assim que a maior parte tem, né? Pela cultura do nosso país mesmo, assim. E isso é muito importante de saber diferenciar o que é que a gente pode reforçar positivamente pela crença da pessoa, né? Assim, a gente conseguir trabalhar isso do ponto de vista de dar uma esperança para a pessoa, às vezes em alguma situação, mas saber diferenciar daquilo que a gente precisa tratar do ponto de vista psicoterápico, do ponto de vista farmacológico, né? Porque isso é uma das coisas que eu vejo que acontece muito, as pessoas acabarem deixando de procurar um auxílio médico, psiquiátrico,
por achar que só a fé dela vai resolver em algumas situações. Vai auxiliar na maioria delas, talvez. Muito provavelmente, positivamente. Mas a gente sabe que biologicamente tem algumas questões que precisam ser tratadas porque vai facilitar para aquela pessoa. O biológico tem que estar tratado, né? É o primeiro nível, né? Se tu não trata o primeiro nível... Então fica aqui assim só um alerta no sentido de que nem sempre a gente vai contar, ou melhor dizendo, nem sempre só a espiritualidade da pessoa vai ser o suficiente para sanar algum problema. Às vezes precisa realmente procurar um auxílio médico. Principalmente, por exemplo, o que eu vejo que acontece muito nesses casos é com sintomas mais depressivos, né? As pessoas acabam deixando de procurar auxílio médico com sintomas depressivos, às vezes até um pouco mais graves por conta disso. E a gente consegue daí, por exemplo, tem sintomas depressivos, a gente consegue fazer algumas escalas como psiquiatra para ver se é uma depressão leve, que às vezes até assim uma ativação comportamental, que é fazer exercício, fazer coisas, e a psicoterapia pode ajudar, mas se é uma depressão moderada grave nas escalas, a gente sabe que não vai passar se a pessoa não usar medicação. Até às vezes passa, depois de uns 8 meses a pessoa melhora, né? História natural, antes de ter medicação, o que eles viam? Que dura uns 8 meses, a pessoa fica deprimida, daí melhora um pouquinho, o cérebro reage, e depois a pessoa volta a piorar, e às vezes piora mais. Então, às vezes precisa de medicação, né? E não é uma coisa para sempre, né? Às vezes a pessoa usa medicação um ano, um pouco menos, e já fica bem, né? Então, porque tem questões biológicas que a gente não pode negar, né? Isso já foi mostrado em neuroimagem funcional. A gente não consegue medir, né? Assim, vamos fazer um exame de sangue, então, para ver. Mas a gente sabe que tem, né? Vamos voltar ali para a parte do consultório. Seguimos, então, aí. Eu estava pensando assim, Luísa, quais pontos que tu enfrentou como dificuldade no início da carreira de consultório e que tu acha interessante abordar assim com o pessoal? Olha, pensem nisso aqui antes de iniciar, ou... acho que é um ponto assim, né? Até já antes da residência, assim, talvez alguma coisa que, poxa, que tu enfrentou dificuldade, que tu poderia aconselhar. Acho que uma dificuldade é a gente, no início, assim, se ver como um profissional, né? Muitas vezes a gente fica assim, mas eu sou só um nenê, né? Gente, no fundo, tá? Eu sou uma pessoa muito aberta, dizendo assim, claro que, né? A gente não sai falando isso para as pessoas, mas muitas vezes, quando não só psiquiatra, mas as pessoas terminam a residência, vão começar a trabalhar, elas não se sentem adultas suficientes para estar naquela posição. Mas se você terminou a faculdade, fez a formação adequada, estudou e está ali, você tem formação para aquilo, né? Então, acho que isso, assim, da gente acreditar em si, se ver como profissional, isso é uma dificuldade. Outra dificuldade, assim, que a gente é diferente, né? Mas que a gente tem é pensar o quanto vai cobrar a consulta. E tem gente que tem muita dificuldade de cobrar. Gente, colegas bons que tu vê que não sabem cobrar a consulta, que não conseguem. Eu já ouvi muito assim, tu não tem secretária? Eu até tenho uma secretária que me ajuda à distância, ela fica em Porto Alegre, mas para questões burocráticas, mas para cobrar o paciente é eu que cobro. Questão de dinheiro é comigo, porque é importante o paciente saber que ele está pagando por aquilo, e a gente não tem que ter medo de cobrar, a gente não está cometendo um crime, medicina não é só por amor, é errado cobrar, né? Então acho que a dificuldade de saber quanto vale o meu atendimento, como eu vou fazer para cobrar essas coisas sujas, né, de dinheiro, entre aspas, né? Quem não tá ouvindo assim, entre aspas, a gente acha que é sujo o dinheiro, mas não é, né? Faz parte do retorno. E é a nossa profissão, né? Então, acho que essa dificuldade de saber quanto... E vou contar para vocês uma coisa, vou confidenciar para vocês o que eu fiz quando eu ia começar. Eu liguei para os... Não falei que era eu, né? Colegas de Lajeado, fui eu que liguei. Eu liguei para os colegas daqui, não me apresentei como colega, né? Falei que era um paciente para marcar a consulta para descobrir quanto que as pessoas cobravam, porque eu queria cobrar mais ou menos a mesma coisa que os outros. Por quê? A gente não sabe quanto vai. A minha consulta aqui custa um valor. Se eu for atender em São Paulo, é outro valor. Se eu for atender em Goiás, é outro valor. Geralmente muito mais lá, gente. Mas os psiquiatras no Rio Grande do Sul ganham menos. Porque aqui tem muito psiquiatra, é um valor menor mesmo. Mas então, quanto que eu vou cobrar? Como eu vou cobrar? Será que eu aceito cartão? Será que eu não aceito cartão? Pode parcelar? Isso até hoje não faz tanto tempo que eu terminei a residência, né? Vai fazer 4 anos. Mas até hoje eu fico assim, eu aceito pagamento em cartão. Fico assim, será que eu deveria poder parcelar? Bom, mas a pessoa vai vir todo mês, daí como é que vai fazer? Então, tem essas dúvidas que a gente fica, às vezes, né? Assim, Então, acho que isso é uma dificuldade. E até os residentes, eu incentivo bastante que os residentes já comecem a atender durante a residência para ter essa experiência já, pacientes fora do SUS, né?
Eles também têm essa, mas como é que eu vou cobrar tanto se meu preceptor cobra tanto? Não é errado? Não. Então, assim, não é errado, né? Então, acho que o dinheiro é uma dificuldade, assim, né? Às vezes. Não, porque, poxa, você passa a faculdade toda de graça. De graça, falando, alguns pagando. Pagando para não... pagando para aprender, para trabalhar. Né? E depois tu ter que precificar o próprio serviço de uma forma que a pessoa enxergue valor no seu trabalho. Então, essa percepção de valor da hora é realmente uma coisa... mas tu só foi ali e renovou uma receita. Tem gente que diz, como é que vai me cobrar para receita? Mas não é isso. É que eu digo, né? Não tem retorno? Não tem retorno. Porque cada consulta eu separo 50 minutos a 1 hora e eu abro o espaço para a pessoa me trazer coisas que ela quer trazer. Não é só a receita. A receita, às vezes, a gente até esquece dela, depois manda, porque não é o mais importante, né? Assim, aproveitando aí a Luísa falando de renovação de receita, vamos fazer um alerta aqui, William. A consulta de renovação de receita, muitas vezes, é uma coisa que eu recebo muito no posto, né? Aquela receita que está ali, muitas vezes ela traz erros, né, prévios. Claro, a Luísa talvez vai renovar mais ali o psicofármaco, mas às vezes você tem antihipertensivos, você tem antidiabéticos orais e o paciente não tem exames prévios, entendeu? Você não sabe o motivo daquele AS estar na receita, daquela furosemida como monoterapia para hipertensão, né? Uma espironolactona como monoterapia. Então, assim, não é renovação de receita. Às vezes eu recebo assim, renovação de receita e falo, olha, é uma consulta, né? Então, eu tenho que fazer toda aquela visualização do prontuário do paciente que às vezes não tem no sistema, evolução... enfim, então, assim, renovação de receita, calma. Né? Renovação de receita não existe pelo Conselho Federal de Medicina. Não existe renovação de receita. Por quê? Porque cada prescrição médica é um ato médico que tem uma responsabilidade muito grande. Eu me lembro como acadêmica, a gente foi fazer um estágio na UBS, daí sexta de tarde era o dia que o médico renovava a receita. Então, a gente recebia, assim, um monte de receitas antigas e alguns separados das que era receita azul, super controlada, né, assim, pra gente ficar só preenchendo. Eu não vi nenhum problema quando eu era acadêmica, daí isso também vai botando num sistema de que o aluno de medicina acha que é comum renovar a receita. Só que é uma coisa que não deve ser feita. Se vale 6 meses, quando é hora de renovar, não é renovar, é reatender, ver se precisa seguir aquele remédio. E quando a gente fala de psicofármaco, isso é algo mais sério ainda. Não vai precisar vir consultar todo mês, muitas vezes, né? A pessoa não precisa, a receita vale um mês, não precisa vir todo mês. Mas a gente vai conversar na consulta juntos, chegar a uma conclusão de quanto tempo a pessoa precisa voltar, e a gente deu a receita para aquele período. Não vai precisar ficar me chamando para renovar, porque a gente vai já ter previamente acordado em quanto tempo que tem. Até porque tem medicações que nem podem ser usadas mais de 3 meses, como os benzodiazepínicos, né? Luísa, como é que tu vê a questão da dependência de benzo, assim, que é uma coisa muito comum, né? Assim, no posto de saúde eu atendo muito, né? E a dificuldade do desmame eu tenho tentado desmamar, mas é muito difícil. Se tu seguir trabalhando mais um ano lá, tu vai desistir. Porque isso é o que os médicos... A gente tem uns residentes que já trabalham... Eu nunca trabalhei com médico de família, mas alguns residentes que já trabalharam com médico de família, daí a pessoa termina a faculdade e diz, eu vou tirar esses benzodiazepínicos. Daí, tipo, por uns 6 meses, 8 meses, ela fica brigando com o paciente. Daqui a pouco ela diz, não vale a pena, vou só renovar. Mas assim, é muito difícil, né? As pessoas, quando passam mais de 3 meses usando qualquer benzodiazepínico, tem risco de ficar dependente. Benzodiazepínico, para quem não sabe, é aquelas... Os PAN, né? Diazepam, clonazepam, alprazolam, bromazepam, que são Rivotril, enfim, esses remédios aí. Quando passa mais de 3 meses, desenvolve uma dependência que a pessoa vai precisando cada vez de doses maiores, aquele não funciona mais, e precisa seguir usando, né? A gente sabe que, do ponto de vista do cérebro, o benzodiazepínico funciona igual ao álcool. Então, se a pessoa bebe álcool todo dia, vai desenvolver uma dependência, porque tem um desbalanço entre GABA e glutamato, né? O GABA depressor, né, do sistema nervoso central, e glutamato excitatório. Então, tem um desbalanço ali no cérebro. Então, e esse remédio causa isso. Então, a gente sempre tenta tirar. Mas tem pacientes que justamente não estão motivados, porque é tipo uma dependência de uma outra substância, assim, não querem tirar, não entendem por quê. Então, acho que o nosso papel é psicoeducação, que a gente chama, que é conversar com o paciente, explicar aquilo, tentar tirar, mas... Tenta usar, ver por que está usando aquilo. Qual que é a doença de base? Está usando benzo porque tem, na verdade, um transtorno de ansiedade, uma depressão, uma bipolaridade não tratada. Tenta ir por aí, vai vendo. Até vou fazer um comentário. Eu atendi um paciente recentemente que eu consegui desmamar, estou desmamando. E o que eu fiz com ele? Ele tomava comprimido de clona.
por Perfeito. muito tempo para ansiedade. E aí eu fui justamente isso. Por que tu toma? Aí explicou, não, doutor, tomo isso aí há uns 15 anos e tal. E eu falei, tá, tu já tentou outro remédio? Não, só me deixaram. E aí entra na questão da renovação de receita. Renova clona, renova clona, renova clona. O que eu fiz? Coloquei para gotas e tenho tirado semanal. Perfeito. Fiz a conversão, aprendi com o Luiz. Isso aí. A gente passa para gotas e vai tirando. E às vezes, as pessoas... Tem colegas que falam assim, metade da dose em uma semana, 2 semanas para. Gente, eu vou dizer pra vocês, não funciona, tá? Não funciona. Tem que tirar bem aos poucos. Passa para gotas e vai baixando uma gota por semana, às vezes uma gota por mês, às vezes uma gota a cada 2 meses. A pessoa usa ali 20 gotas, que é igual a 2 miligramas, vai demorar 3 anos para tirar. Às vezes, né? Mas um dia vai parar de tomar, a gente vai baixando. Até porque a gente vai nesse tempo, cada consulta que a pessoa vem, a gente vai baixando, a gente vai relembrando a pessoa da motivação pela qual ela tá tirando, quais são os riscos de seguir, e vai motivando ela para parar, né? Assim, Eu lembro que o paciente falou assim, obrigado, nunca ninguém tinha me explicado que dava para tomar gotas e ir tirando aos pouquinhos, assim. Às vezes é só um interesse mesmo ali na consulta, né? 5 minutinhos, assim. Sim. Certo, meu amigo? Certo. Segundo bloco encerrando. Estamos aqui já, né? No segundo bloco com 35 minutos praticamente. Então, estamos com mais de 1 hora de conversa. Aí estamos a depender da Luísa, dos compromissos dela, se a gente vai seguir para o terceiro bloco ou se vamos finalizar com algumas questões a mais aqui. Luísa, fica a teu critério. Eu né? tô adorando falar com vocês, muito bom. Quero muito seguir conversando. Não sei quais são as dúvidas que vocês tenham, se alguém mandou alguma dúvida, aí alguma pessoa que tenha ouvido. Eu acho que pode ser que alguém ouça esse podcast daqui a um tempo e fique com dúvidas sobre alguma coisa que a gente falou, né? E daí a gente pode lembrar que a pessoa pode mandar o WhatsApp. Mandar o WhatsApp, não, desculpa. Mas chama quando é direct do Instagram, ou mesmo no YouTube, dá pra comentar ali, né? A gente tá sempre, vocês estão sempre ali de olho, né? Vocês vêm. Ou me manda o meu. Vou fazer uma propaganda, então. O meu Instagram é @doutora_DRA, né? .luisalucas. Também pode me mandar, eu sou bem tranquila. É eu que respondo, tá, gente? O meu Instagram não tenho... Não é um robô. Até o momento, né? Agosto de 2023, não tenho... Ainda? Não é eu que respondo, então pode ficar bem à vontade. Se você quiser falar alguma coisa ali, até o que é falado ali tem sigilo, tá? Não se preocupem, tá? Então, podem perguntar alguma coisa e a gente vai ajudando também depois, se surgir, né? Perfeito. Eu acho que a gente pode concluir o bloco aqui, aí o terceiro, se for mais curtinho, não tem problema. Perguntinhas rápidas aí pra Só pergunta tranquila. Então tá. Então tá, voltamos agora para o nosso terceiro e bloco de conclusão. Agora acho que a gente já falamos uma maior parte dos assuntos que a gente tinha conversado antes mesmo de iniciar a gravar aqui, que a gente achou que seria bem importante a Luísa falar. E agora já podemos direcionar para nossas perguntas mais clássicas de encerramento aí, né, Léo? Vai lá, você que é o nosso questionador oficial aqui. O que tu falaria para a Luísa que entrou na universidade? Lá na PUC, no início da trajetória? Eu acho que 2 coisas, assim. Primeiro, teria feito alguma coisa de diferente? E segundo, que sugestões você daria para ela, assim? Primeiro, eu diria calma, tudo vai dar certo. Não precisa ficar tão angustiada assim em fazer tudo que a universidade oferece, né? Porque eu acho que eu acabei fazendo. E a dica que eu daria para mim mesma seria aproveite também a parte das amizades, assim, porque eu acho que muitas vezes eu tive muito focada na parte de estudo, de fazer iniciação científica, de outras coisas, e acabei não aproveitando tanto o momento que não volta. Tu terminou a faculdade agora, tu sabe, né? Assim, como é bom a faculdade, assim, tá com os amigos, né? Não só a parte profissional, né? Assim, e esses amigos que estão lá, que são teus amigos da faculdade, vão ser grandes amigos depois e grandes encaminhadores também de pacientes, né? Então, você começa a fazer a sua carreira, se vai dar certo ou não, é no primeiro dia que entra na sala de aula, é na relação que forma com os amigos, com os colegas, de ajudar, de não botar o pé pro outro tropeçar, de não ter ciúmes dos outros. Tem que torcer para todo mundo se dar bem, né? Que se os outros se derem bem, tu também vai te dar, porque a gente está em conjuntos trabalhando, né? Então, acho que o que faltou para mim na minha graduação não foi publicação, porque eu tive. Eu acho que faltou para mim aproveitar mais as amizades, estreitar mais os laços. Acho que isso que eu diria para mim mesmo.
Pô, muito bom, porque às vezes a gente vê o contrário também, né? Eu acho que tem que ter um equilíbrio, né, Luiz? Assim, saber que existem momentos importantes na graduação que a gente precisa realmente estudar, né? Colocar nosso esforço ali no estudo, mas tem momentos que também a gente precisa... E não é uma coisa dissociada da outra, né? As coisas caminham junto. Sim. Né? Às vezes a gente não precisa também ficar à frente aos amigos querendo mostrar, assim, mostrar uma coisa que não é, ou que está estudando demais, ou de menos. Seja honesto com as pessoas que estão ao teu redor ali, fala as dificuldades que tu está passando, divide as tuas fraquezas também com os outros, porque isso faz com que os outros também possam se abrir para ti e a amizade fica bem, bem melhor, né? Assim, a gente pode ser quem a gente é desde sempre. Uma coisa que eu vejo muito na Luísa, assim, eu não sei se tu percebe, ela é muito animada, assim, ela para frente, né? Sorriso, assim, uma coisa importante, assim, tá alegre com o trabalho, né? Assim, às vezes a pessoa chega com um cara amarrado num lugar. Não, assim, pô, vamos ser alegres, assim, vamos fazer as coisas de bom gosto. Teve um preceptor meu da residência que ele dizia, deem bom dia para a faxineira. E aquilo me chamou a atenção, eu, como assim? Ele, assim, uma coisa obrigatória nesse estágio é dar bom dia para a faxineira. Que coisa estranha isso que ele falou. E depois eu fui ver que é verdade. Onde vocês forem, deem bom dia para a moça que está limpando, para o porteiro, deem bom dia para o preceptor, para o paciente, deem bom dia para a enfermeira, para quem vocês verem, porque isso faz diferença. A pessoa vai olhar assim, bora, essa pessoa me deu bom dia, bom dia. E isso, quando ela fala, também vai fazer ela se sentir notada, vai sentir ela fazer ela se conectar contigo. Isso também vai fazendo a tua carreira de forma que as pessoas sabem quem tu é. Claro que não é uma coisa falsa, assim, vou me obrigar a dar bom dia, mas internalizem isso para vocês, assim, de notar as pessoas que estão ao redor de vocês e trazer leveza para a vida delas também, né? Ainda mais sendo psiquiatra, né? Pô, tem que amar o mundo, assim, apaixonadamente, né? Você tem que, pô, mesmo que a gente odeie às vezes o mundo. Não, mentira. A gente tem as nossas dificuldades também, né? Mas não precisamos também contaminar quando a gente tem as nossas dificuldades. Por isso que a gente faz terapia também, para ter aquele momento de canalizar as nossas dificuldades. Aí, Luiz, eu acho que tem uma coisa também que, assim, de entender que o fardo, assim, que a dificuldade, ela também tem que ser carregada, né? Porque, por mais que a psiquiatria e a saúde mental, e a gente tente, através da psicofarmacologia e através da psicoterapia e tudo isso, reduzir um pouco dessa dor, há uma certa dor que nos acompanha, né? Então, assim, há um sofrimento inevitável que nos acompanha e que a gente tem que saber lidar com ele. Sabe que isso é protetor, a gente ter esse sofrimento de ansiedade, medo, porque quem não tem medo, quem não tem ansiedade, atravessa a rua sem olhar para o lado, né? Então, essa dor, ela tá ali dentro da gente de forma protetora, isso foi biológico ao longo da evolução, foi se formando isso, só que tem gente que tem dor demais, né? Medo demais, daí isso aí que tem que ver. Ô, William, fica à vontade para participar. O William só fica pensando, é verdade. Eu fico refletindo aqui, né, aproveitando assim para fazer a minha autorreflexão também. Esse mês da psiquiatria para mim está sendo bem interessante, porque está servindo de um momento de reflexão pessoal, assim, amadurecimento também em diversos pontos desses que a Luísa falou. E aproveitando esse contexto aí, Luísa, quais são os teus planos agora, profissionais, assim, para o futuro? Já tem, né, uma série de atividades que você está inserido, desde dos pacientes que atende propriamente dito, a preceptoria, enfim, o que mais que tem de planos aí para a tua carreira? Bom, eu quero seguir tendo sempre o consultório, adoro, então isso. Preceptora de residência, quero seguir participando disso. Talvez a preceptoria também dos alunos de medicina durante o internato, isso vai seguir. Tenho vontade de ser chamada para ser professora um dia, vamos ver se a Univates, alô Univates, se me chamam para ser professora, né, porque é uma vontade, tanto eu fiz o mestrado, terminei há pouco, essa é uma das vontades que eu sempre tive, gosto, né. De planos profissionais também, eu tenho vontade de seguir aqui em Lajeado, mas ampliar bastante meu atendimento online, eu atendo pessoas do Brasil inteiro, então essa é uma ideia. E também aumentar, assim, eu tenho já feito vídeos para a internet, para o meu Instagram pessoal, mas talvez profissionalizar, fazer mais cursos, gravar cursos para auxiliar outros médicos, psicólogas. Então, tenho alguns planos nesse sentido que fica rondando na minha cabeça, mas essas coisas a gente tem que sentar e fazer, né? Não adianta ficar só viajando. Tô
daqui a 2 fins de semana gravando um curso aqui para a Univates com o pessoal do CRI, que é um curso de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, que vai ser destinado para o público leigo, mas também vai ter esse curso online, algumas coisas para pessoas profissionais que queiram aprender. Então, poder cada vez mais usar o que eu acumulei de expertise para também ajudar as outras pessoas, né? E daí essa parte da mentoria também, que eu estou cada vez mais me dedicando e, se Deus quiser, vou estar junto com vocês aí, né? Então, esses são os planos. Aguardem os próximos capítulos aí. E agora, falando do teu ponto de vista pessoal mesmo, teus sonhos aí, o que você ainda quer realizar na tua vida? Eu acho que na vida pessoal eu recém comecei, porque eu casei recentemente, né? Agora em abril. Então, nosso plano agora é ter filhos, já agora, a gente já está tentando, vamos ver. O André vai dizer, por que tu foi falar que tu estava tentando já, as pessoas vão ficar em cima? Mas gente, eu já tô, isso é bem, não é segredo. A gente acha sempre, quando a gente é adolescente, a ideia adolescente, assim, aos 20 e poucos, depois fica assim, tudo a gente quer evitar ter filho, né? Fica assim, não é a hora, não é a hora. E quando chega a hora, a gente diz assim, nossa, parecia que era tão fácil, né? Não é tão fácil. Então, o plano é investir na família também, uma coisa que a gente não pode deixar nunca, né? Ficar só pensando na parte profissional e não lembrar. Então, quero ter filhos, viajar bastante também, depois que os filhos estiverem um pouquinho maiores, né? E um pouquinho antes, agora a gente vai para Fernando de Noronha, daqui a 2 meses. Então, viajar, a gente ama viajar, olhar o mar, de snorkel. É isso aí, meus planos. Bom, é bem objetivo, assim. É filho e viagem, né? Coisas que... Momentos, né? Como a gente fala, mais do que coisas materiais, a gente vê que os momentos são fundamentais. É importante, assim, questão da família, né? Porque às vezes a gente vê... Não sei se tu percebe isso em consultório também, mas às vezes uma certa supervalorização da profissão, assim, às vezes é a força toda na carreira, e tu esquece o lado pessoal, e para a mulher isso é muito impactante, assim, pela questão do relógio biológico, né? Às vezes passa e não tem tempo de voltar. Então acho legal tu falando isso, assim, sobre esse ponto, né? Sim, e eu noto isso muito, porque eu acho que às vezes é uma forma também de um medo de falhar na parte pessoal, que a pessoa nem consegue olhar para isso, ou tem gente que não quer mesmo, né? Chega à conclusão que tem uma dificuldade grande de relacionamento e quer focar só na carreira, mas é sempre um ponto que eu abordo bastante também com as pessoas, os pacientes, enfim, que a gente tem que olhar para a parte pessoal, porque no fim da vida eu fico pensando assim, bom, tu te aposentou, né? Não está mais trabalhando. Não é para sempre que a gente tem energia e vontade de estar trabalhando. Quem que vai estar contigo? Tu vai ter um parceiro? Não vai? Vai ficar sozinho? Vai ter filhos? Tem gente que não quer ter filhos, tá tudo bem, mas quem são as relações que tu formou? Porque os pais morrem. Infelizmente, nossos pais morrem, né? Então, quem que vão ser as pessoas que vão estar contigo? Se tu vai ter teus amigos ou não? Então, a gente tem que olhar para isso, sim. E isso é uma construção de vida, né? As amizades, tudo. Eu acho que ter essa percepção a longo prazo, assim, nos últimos dias da tua vida, se tu olhar para trás, o que tu quis ter construído, assim, sabe? Eu acho que esse memento mori, assim, é um momento de... Tem até alguns exercícios, assim, de tu escrever uma carta e olhando, sei lá, com 80 anos, olhando para trás, o que tu gostaria de ter feito, né? E a gente vê hoje muita gente falando, assim, alguns milionários falando, assim, cara, no último dia da tua vida tu não vai querer ter mais 1 milhão, assim, sabe? Hoje, bilionários. Assim. Poxa, tu vai querer estar com as pessoas que tu ama, assim, sabe? E ver que tu amou. Eu acho que a grande medida da vida boa é o amor, assim, que tu colocou nas coisas, sabe? No teu trabalho, na tua família, nas pessoas que tiveram contigo, assim. Então, eu acho que é isso aí, amar apaixonadamente. E uma coisa que a Luísa, que eu acho que ela tem, assim, sabe? Se olhar pra frente, assim, sabe? De alegria, isso é uma coisa... E saber que a vida tem dificuldades, sim, ter filho não é lindo, não é maravilhoso, mas relacionamento também, casamento, namoro não é todo dia maravilhoso, mas que a gente tem que pensar que, né, botando na balança, tem mais vantagens, geralmente, do que desvantagens, né? Então, não esqueçam disso, né? Tem a parte profissional, bem importante, a gente, para ser feliz, tem que estar realizado profissionalmente também, mas não esquecer de cuidar de quem a gente é como pessoas também, com quem a gente ama, né?
Queria contar só uma coisinha da psiquiatria, assim, 2 coisas, na verdade. Luísa, assim, rapidinho, as áreas da psiquiatria, de subespecialização, que eu acho uma coisa importante. Depois eu faço outra pergunta. Tá bom. O que são as áreas? A pessoa pode ser psiquiatra, que é 3 anos de residência, né? Então termina a medicina, daí mais 3 anos. E quando termina a residência, a pessoa é psiquiatra clínico, né? Chama psiquiatra, né? A pessoa pode trabalhar com psicoterapia, pode trabalhar atendendo criança, pode atender adolescente, pode fazer o que quiser como psiquiatra, como médico. Psiquiatra. Mas tem pessoas que escolhem fazer mais especializações depois, quando termina a residência. Tá? As residências que existem de especialização são psiquiatria da infância e adolescência, que eu acho que é um mundo à parte. Hoje é 1 ano a mais, mas antigamente era 2. E eu até acho que tinha que ser 2, porque é muito diferente atender criança e adolescente, tanto que eu não atendo criança, atendo a partir dos 14 anos só, porque é bem diferente, assim. Tem que ter uma habilidade de atender família, saber falar com os pais, tem que estar formado para isso. Então, psiquiatria da infância e adolescência. Outra residência que existe é a residência de psicoterapia, tá? Então, a pessoa termina, ela tem daí o título de psicoterapeuta. Tem outras formas de tu conseguir esse título, por exemplo, fazer curso de especialização em psicoterapia de orientação analítica, de terapia cognitivo-comportamental. Eu fiz de orientação analítica, não fiz a residência, o R4, né? Mas dá para fazer. Tem poucos lugares no Brasil que tem, um deles é o Hospital de Clínicas. Existe psiquiatria de álcool e drogas, que não é uma residência que dê um título, não existe esse título de psiquiatra da adição, mas deveria ter. É uma luta há muitos anos da Associação Brasileira de Psiquiatria para que venha a ser reconhecido esse título, né? Porque é uma área bem específica, dependência química. Então dá para fazer a residência, tem poucos lugares que tem, mas no Hospital de Clínicas também tem lá, eles têm uma aula específica para dependente químico. Quais são as outras? Psiquiatria forense, que é o psiquiatra que atua com crimes, por exemplo, a pessoa cometeu um crime e ela estava psicótica durante o crime. Será que é um crime? Será que ela é inimputável, que significa não poder receber pena porque não estava respondendo às suas faculdades mentais naquele momento? Então, é a psiquiatria forense bem específica para essa questão. Tem a parte criminal, mas também tem, por exemplo, o psiquiatra forense que faz a avaliação da pessoa, do proponente para poder adotar ou não uma criança, né? Essa parte. Se a psiquiatra forense também ajuda se a pessoa deve ser interditada ou não. Então, mais essa interface da psiquiatria com direito é a psiquiatria forense, que também é 1 ano de residência. Ela é feita aqui no Rio Grande do Sul, no Instituto Psiquiátrico Forense, que é ao lado do São Pedro ali, que é talvez, não sabemos se no início do futuro vai ter, né? Mas é a prisão, né? Para pessoas com problemas psiquiátricos graves, que cometeram delitos que não foram considerados delitos, não é considerado crime quando a pessoa é doente psiquiatricamente, daí fica ali. Tem também curso de psiquiatria forense, curso de psiquiatria da infância, que são também que o psiquiatra, já que está terminando a residência, pode fazer esses cursos. Daí, para conseguir o título no final, daí tem que fazer uma prova da Associação de Psiquiatria, né? Para poder anunciar. Embora qualquer psiquiatra possa trabalhar nessas áreas, eu acho que é bem interessante a gente trabalhar. E tem psiquiatras que no consultório trabalham com medicação apenas e não fazem psicoterapia, daí encaminham os casos para psicólogas, que é bem legal também. Tem gente que não quer trabalhar com psicoterapia, tá tudo bem, né? E tem psiquiatras que só fazem psicoterapia. Lá, eu estava te comentando até no intervalo, né? Lá em Porto Alegre tem bastante, né? Psicoterapeutas que só fazem psicoterapia e daí encaminham para outro colega fazer a medicação, porque eles entendem que atrapalha, às vezes atrapalha mesmo, né? E existem ainda uma outra denominação, que é psicanalista, que é a pessoa que não é só um psicoterapeuta, ele fez uma formação analítica que dura uns 10 anos, mais ou menos, para aprender a fundo Freud, Melanie Klein, esses autores clássicos da psicanálise e outros mais novos, né, também Bion, tem muitos outros. Então, o psicanalista, ele vai trabalhar só com psicanálise no consultório, geralmente, nem não medica as pessoas. Não é obrigatório ser psiquiatra, mas a maioria dos psicanalistas são psiquiatras, pode ser psicólogo também. E se a pessoa for de São Paulo, pode ser filósofo de formação também. E daí o psicanalista é um caso à parte. Meu pai hoje ele é psicanalista, ele não se apresenta mais como psiquiatra, porque ele fez toda a formação analítica. E daí a análise, a diferença da psicoterapia para análise, que a análise vai seguir bem o que o Freud falou, né? Assim, o terapeuta não vai falar nada nunca de si. A consulta é bem baseada, a sessão é bem baseada no paciente. Muitas vezes tem divã, né, não ficam sentados de frente a frente, a pessoa fica no divã e vai se buscar entender o inconsciente da pessoa para a pessoa trazer o inconsciente, trazer as coisas do inconsciente para a consciência. Eu acredito muito em inconsciente, né? Então,
Então, daí é um outro caminho que o psiquiatra pode seguir. Tem vários colegas que acabaram fazendo. Foram para essa área. Tem a psicanálise bem freudiana, que é essa. Tem pessoas que fazem psicanálise lacaniana, junguiana, daí é outras formações também um pouco diferentes, mas que o psiquiatra pode ir. E tem também agora, a gente falou de espiritualidade, tem um psiquiatra, que é o Bruno Paz, que ele trabalha com espiritualidade. Ele é o vice-presidente da Sociedade de Psiquiatria Mundial de Psiquiatria da parte de espiritualidade, que tem sido uma área que cada vez mais está crescendo, a psiquiatria interface com a espiritualidade. Não é uma área de atuação ainda reconhecida, mas que tem que se falar. Deixa eu pensar aqui que mais tinha mais. Psiquiatra da dor, que é o médico que faz psiquiatria, depois faz algum fellow em dor, que vai trabalhar basicamente a interface da psiquiatria com a dor crônica. E tem também o Alexandre Anes Henriques, que é um cara show lá de Porto Alegre, tem um Instagram bem legal também. Ele trabalha com psiquiatria da dor. Então, eu acho que psiquiatria é um mundo. Tem gente que vai encontrar gente tudo que é psiquiatra de tudo que é jeito. Tem as residências próprias que tu falou, algumas, mas tem muitos cursos, né? Cursos, então, é o estudo constante, né, William? Eu, no consultório, trabalho com as duas partes, com medicação e com psicoterapia. As áreas que eu mais gosto de atender, assim, que é, né, minhas preferidas e que eu mais sei é depressão, ansiedade e TDAH. Sei bastante sobre bipolaridade também, né, esquizofrenia, mas eu não sou uma psiquiatra que seja, assim, expert, por exemplo, em esquizofrenia. Se a gente for ver aqui em Lajeado, quem mais atende esquizofrenia é o Roberto, o Rafael Moreno, né, são caras que gostam muito de atender esquizofrenia, né, doenças psiquiátricas mais graves. Eu gosto de atender pessoas que tem ansiedade, tem depressão, tem TDAH, às vezes umas pessoas normais, assim, que não estão em surto, que possam pegar o seu melhor, assim, e se aperfeiçoar, né? Sim, sim. Acho importante definir o perfil de paciente. Né? Que tu quer atender. Se identifica, né? A outra pergunta que eu queria te fazer é quais características que tu acha que um bom psiquiatra tem que ter? O bom psiquiatra tem que saber ouvir, acho que é o principal, né? Conseguir conter. O que é conter? Ouvir, conter dentro de si, transformar para a pessoa aquilo que a pessoa conta uma história, tem que entender, ouvir bem para entender o que a pessoa está falando e devolver para ela com uma fala de o que tu entendeu e o que tu entende que é aquilo que ela está falando. Então, isso acho que é uma habilidade bem difícil, né, de continência emocional que a gente vai desenvolvendo ao longo do tempo, de ouvir, transformar e devolver. Então, acho que é isso aí. Acho que isso é o principal. Acho que um bom psiquiatra tem que estudar também, né? Assim, para sempre estar estudando e sabendo, assim, que está chegando coisa nova o tempo inteiro. Eu estou sempre indo... Tem um congresso que eu adoro, que é em São Paulo, que vem uns caras dos Estados Unidos, que é o PsyCon. Esse é um congresso que só especialistas são convidados, não é qualquer psiquiatra que pode ir. São selecionados alguns psiquiatras do Brasil e eles ganham, né, a inscrição. Tem a ver com a indústria farmacêutica, com a Torrent é quem faz, mas não... É muito interessante esse congresso, porque apesar da indústria patrocinar, não tem nada de... Assim, não falam das medicações daquela indústria. É uma coisa... É maravilhoso esse congresso. Vem os caras do Instituto do Stahl. O Stahl é um psicofarmacologista maravilhoso. Daí é muito bom. Então, acho que um bom psiquiatra tem que estar sempre estudando, sabendo o que tem de novo, indo atrás, não ficando congelado em dar remédio velho, que às vezes... não é mais assim aquilo, olhando os guidelines. Eu sou muito a favor também da medicina baseada em evidências, então de olhar ali o que tem de evidência científica. E daí a gente trabalha bastante isso na residência, né? Porque a residência são 3 anos. Daqui a 6 anos, depois, quando passar um tempo, não vai ser mais os mesmos guidelines. O cara não pode ficar ainda fazendo a mesma coisa, né? Saiba quais são as principais sociedades internacionais, vai atrás dos guidelines para tu estudar sozinho e te atualiza, né? Estou satisfeito, meu amigo. É isso. Dei um cansaço em você. Não, pô, tá Muito bom, muito bom. Eu vou passar a palavra para a Luísa agora falar as considerações que ela queira, abertas aí. Pode ficar à vontade, Luísa, aí depois eu e o Léo a gente conclui com as nossas também. As minhas considerações são que eu estou bem feliz de estar aqui, adoro estar trocando ideia com vocês, com
gosto muito de falar sobre a minha experiência, poder, talvez, com a minha fala, conectar com vocês, com a pessoa que está ouvindo e que tem alguma questão que ela tem dúvida, que ela, talvez, só de ouvir. Isso que é legal do podcast ou do vídeo, a pessoa às vezes só ouve alguma outra pessoa falando e dá um start, dá um insight sobre alguma coisa da própria vida. Então, essa é a ideia também de ter vindo aqui, de as pessoas poderem pensar sobre coisas da vida delas e estamos aqui se precisarem, né, da gente. Quem quer fazer psiquiatria, que tenha dúvidas ou pode ir falar comigo. Não precisa, então eu vou ter que ir lá marcar uma mentoria. Não precisa, a gente pode trocar uma conversa também informal nos corredores. Estou lá em Arroio do Meio, sou supervisora lá. Me procura no Insta, eu dou um norte, ajudo ali. E daí vejo se precisaria de alguma coisa mais aprofundada. Às vezes só uma conversa já dá um auxílio. Bom, meu amigo, agradecer a Luísa, obrigado pelo teu tempo, pela conversa que foi muito boa, né, William? Eu tenho certeza que vai ser muito útil para muita gente que vai escutar. Para nós foi, né? Eu brinco com o William que a gente vem gravar o cast e acaba aprendendo sempre, né? Então, é uma conversa aqui, né? E outras pessoas terem também a oportunidade de receber isso é muito bom. E espero que possamos trabalhar mais coisas aí. Que legal. É isso aí, eu também quero agradecer a Luísa. A gente já tinha conversado, né, Luísa? Acho que no ano passado ainda, eu acho, naquela palestra que a gente foi falar lá fomos como convidados lá. O André foi, achei legal que a Luísa falou antes ali, só um parênteses. A gente tinha uma palestra que o André, o esposo da Luísa, participou também, e aí a gente, de última hora, chamou a Luísa para ir lá, e ela foi super solista, chegou lá, conversou, o pessoal adorou a participação dela também. E aí lá, naquele momento, a gente já começou a conversar, não, vamos gravar um podcast. Levou alguns meses, mas hoje estamos aqui. Então, agradeço a disponibilidade dela aí de vir aqui num sábado. Para quem não sabe, hoje é sábado, estamos aqui gravando 12h30 em ponto agora, né? Vamos liberar a Luísa para o almoço, nós também queremos almoçar. E é isso, Luísa, grato mais uma vez, tá? Aí, tá? Esse bate-papo, eu acredito que está servindo para nós, para nós com certeza está servindo, mas tenho também um entendimento que servirá para muitas outras pessoas que estão nos ouvindo. E, pessoal, quero só frisar aquilo que a Luísa falou antes, que ela já deixou ali as redes sociais dela. Caso alguém tenha alguma pergunta, alguma coisa que tenha se sentido talvez até um pouco mais tímido de vir perguntar aqui na nossa caixinha de perguntas que a gente abriu, procurem ela ali, então, ela mesma já falou, né? Ou nos procurem, enfim, que a gente faz essa ponte. E é isso, sem mais delongas, agradeço aí a todos que nos acompanharam. Quem gostou dessa conversa, compartilhe com os amigos, façam que cheguem mais pessoas, né? A gente sempre fica feliz de ver que a gente pode estar sendo útil para quem está nos ouvindo. E é isso. Muito obrigado. Tchau. Até mais.